Pronto. Beleza, pessoal. Então essa é a aula de número 5 do curso de empreendedorismo em TI do Instituto de Computação da UFAM. A gente vai falar sobre desenvolvimento de produtos na aula de hoje. Bom, nas aulas anteriores a gente falou um pouco sobre o início da ideia, né, quando você tem a ideia de montar um empreendimento novo em TI. E falamos na aula passada sobre a escolha do mercado-alvo, né? Segmentação de mercado, esses tópicos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento de produtos. Bom, então, um empreendimento em TI ele é construído em torno de um novo produto ou serviço de TI que resolve um problema e atende uma necessidade. Vocês vão ver que na aula de hoje eu vou sempre falar em produto, serviço, às vezes só produto, mas mesmo quando eu estou falando de produto, no fundo se aplica também a serviço, tá certo? Então a gente vai discutir hoje o planejamento do produto, processo de desenvolvimento de produtos, processo de desenvolvimento de ideias de um produto, falar um pouco sobre o conceito de inovação e por que esse conceito é importante, qual que é o impacto, o que isso tem a ver com o produto. Vamos falar sobre o plano de avaliação de oportunidades, onde você verifica se há uma oportunidade para o seu produto. E vamos falar um pouco sobre mercados de mudança rápida, tecnologias disruptivas e como é que esses mercados aceitam os produtos, né? Como é que eles fazem para aceitar um produto, como é que é o processo de aceitação desses mercados sobre o produto. Bom, então, a aula vai falar muito hoje sobre planejamento e desenvolvimento de produto, né? Então, o que é esse processo de planejamento e desenvolvimento de produto? É uma abordagem para a gente avaliar novos produtos e serviços que serão lançados. Esse processo de planejamento e desenvolvimento de produto, ele tem basicamente 4 estágios. Que é muito intuitivo isso aqui. De novo, é uma daquelas metodologias que o nosso livro aborda e que às vezes elas são muito senso comum, existem pequenas variações do problema, mas em geral essas abordagens elas são bastante gerais assim, e típicas dessa atividade, no caso aqui, planejamento e desenvolvimento de produto. Então, essa metodologia, essa abordagem que o nosso livro sugere, ele tem 4 estágios e cada estágio desses termina com uma avaliação ao final. Então, o primeiro estágio é o estágio de ideia, o segundo é o estágio de conceito, o desenvolvimento do produto propriamente dito e teste de mercado. A cada etapa desse, a gente vai ter critérios de avaliação para rejeitar ou seguir, né, com uma inovação, com um produto que a gente está desenvolvendo, né? A ideia é que se a gente consegue passar por essas etapas todas e a gente chega no final, então a gente tem alguma ideia de que o produto tem chance de ir para frente, né? de seguir como um produto de mercado de fato, né? Como ir para o mercado. Então se a gente for olhar assim ao longo do tempo, né, a gente vai ver que cada estágio desses, estágio de ideia, de conceito, desenvolvimento do produto, estágio de teste, precede o estágio de comercialização e o ciclo de vida de produto que a gente vai depois ver aqui na aula, né? Aqui dá para ver, olha, que muitas ideias e produtos, elas estão presentes aqui no estágio de ideia. E à medida que a gente vai avançando aqui no processo, né, o número de ideias que sobrevivem a cada etapa dessa vai caindo, tá certo? Que estágio de ideia, estágio de conceito, desenvolvimento de produto, até o teste de mercado. Veja que somente uma fração pequena das ideias, né, que começam lá no estágio de ideia chegam ao teste de mercado, tá certo? E ao contrário, o volume de investimentos que eu vou colocando nessa ideia, ele vai crescendo à medida que eu vou avançando nesses estágios, né? Estágio de ideia menos, estágio de conceito esse volume sobe, desenvolvimento de produto sobe, teste de mercado sobe, tá certo? E a cada estágio desses aqui, né, a gente vai fazer uma avaliação para ver se vale a pena seguir com o produto ou não. Né? Ao final do processo, a gente tem a introdução, o crescimento, a maturidade e o declínio do produto, que é uma curva que a gente vai ver depois, mais para o finalzinho da aula, tá certo? Então, a ideia é que essa abordagem possa ser usada para a gente saber se vale a pena desenvolver o produto que a gente está querendo fazer, está querendo desenvolver. Né? Então, vamos começar aqui a partir do primeiro estágio, aqui, que é o estágio de ideia, né? Que é onde a inovação é formulada e desenvolvida. Né?
A gente já falou um pouco sobre isso, né? Tem muitas maneiras de começar uma ideia, a gente viu isso na nossa aula 3, né? Mas só recapitulando um pouquinho, a gente pode observar tendências, por exemplo, alimentos orgânicos, cuidados com a saúde, energia limpa, mídias sociais, envelhecimento, são tudo fontes de ideias, né? Ou então avaliar produtos e serviços que já existem no mercado, ouvir reclamações e sugestões dos consumidores e observar novos requisitos legais para fazer negócio. Isso a gente viu com detalhe na aula 3, né? Bom, independente dessa inovação, do que a gente está propondo, né? Essa inovação, essa ideia, ela precisa ser avaliada aplicando critérios estabelecidos para determinar se o produto ou serviço deve passar para a próxima etapa nessa nossa abordagem de desenvolvimento de produto, né? Então, na nova etapa, a gente vai ter então o conceito, né, onde a inovação modificada, eventualmente a partir daqueles critérios que eu apliquei no estágio anterior, ela é testada para determinar a reação do mercado e o grau de inovação. Um dos métodos mais fáceis e econômicos é discutir a inovação com indivíduos do mercado definido, que chama entrevista conversacional. Você conversa com pessoas para saber se a tua ideia faz sentido para aquele mercado, né? Às vezes você mesmo é um cara daquele mercado e consegue, testar a sua ideia, né, com a pessoa. Mas às vezes você precisa de pessoas externas realmente que conhecem mais o mercado para te falar se aquilo faz sentido ou não. Esse estágio de conceito, a gente vai fazer, essa discussão vai envolver vários aspectos. Por exemplo, características do produto, preço, aspectos promocionais. Tudo isso vai ser discutido em comparação com os produtos e serviços que já estão no mercado, né? Quer dizer, eu consigo fazer alguma coisa que faça diferente no mercado, que seja um preço mais barato, que tenha características melhores, né? Eu consigo, então, desenvolver a minha ideia em cima disso. E, novamente, essas informações precisam ser analisadas usando critérios de avaliação estabelecidos antes de passar para o próximo estágio. O próximo estágio, então, é o estágio de desenvolvimento de produto, onde uma versão final do produto, baseada em parte das avaliações obtidas na etapa de conceito, é submetida à opinião do consumidor. Agora você não está mais falando com poucas pessoas, né, que entendem do mercado, mas está falando com o consumidor direto. Novamente, o feedback do consumidor é obtido e a inovação é refinada, é avaliada em relação aos critérios de avaliação pré-estabelecidos. De novo, aquilo que a gente sempre fala toda aula, né, quer dizer, fazer o teste junto com o consumidor. O estágio de teste de mercado, assim, quando consumidores aceitam, o que você vai tentar fazer é fazer um teste de mercado para ver se a comercialização pode ser bem sucedida. Esse estágio é o último estágio antes do lançamento e inicia, depois disso, né, o ciclo de vida do produto. Então, devido aos custos de natureza de alguns produtos e serviços, essa fase muitas vezes é contornada, passando diretamente para a comercialização. Então, essa fase de teste de mercado, ela pode ser substituída pela fase de mercado, propriamente dito, que é botar a ideia já implementada para o mercado depois que a gente só tem algum feedback. Isso é muito comum em startups, né? Essa fase de teste de mercado, geralmente você não tem dinheiro para fazer um teste de mercado que seja abrangente o suficiente. Então, o que você faz? A partir do feedback que você recebe de especialistas naquele mercado, você já solta o teu produto no mercado direto, o teu serviço no mercado direto, para ver o que vai acontecer de fato quando você tiver que comercializar, né? Não sei se vocês lembram, nas primeiras aulas a gente falou da importância dessa urgência, né, não vou dizer urgência, mas das vantagens de você lançar um produto ou um serviço cedo no mercado, né, antes que você gaste muito dinheiro e muito tempo tentando aperfeiçoar aquele produto e aquilo não é o que o consumidor quer. Então o teste de mercado é importante para que a gente possa passar então para lapidar o produto, modificar o produto ou o serviço e seguir adiante com a empresa lançando esse produto, né? Se a gente for então pensar lá do comecinho, né, o processo de desenvolvimento da ideia, ele tem como objetivo auxiliar o processo de desenvolvimento de novas ideias bem-sucedidas e inovadoras. Ele vai então envolver, né, descrever a ideia e a concorrência, determinar a necessidade, eventualmente modificar e validar, desenvolver o plano de marca e desenvolver o produto ou serviço final,
resumindo um pouco o que a gente viu ali atrás, né? Eu tenho usado a palavra inovação aqui quando eu falo do produto que a gente está querendo lançar, né, da empresa que a gente está querendo iniciar, e muitas vezes esse conceito de inovação ele não é tão claro assim, né? Então deixa eu falar um pouco aqui sobre o que é inovação e qual que é a importância da inovação para um produto, né? O grau de inovação e de disrupção eles influenciam o lançamento, a sustentabilidade, a aceitação e a duração do ciclo de adoção de um produto para consumidores, para investidores e também para distribuidores, né? A gente vai falar na aula que vem bastante sobre, por exemplo, investimento, né? Aliás, nas duas próximas aulas vamos falar um bocado sobre investimento. E a importância do investidor de enxergar no seu produto um grau de disrupção e de inovação que vai fazer frente à concorrência daquele mercado, tá certo? Então, sempre a gente vai ver, principalmente nos negócios mais bem-sucedidos, algum grau de inovação, algum grau de disrupção. Esse grau de inovação e disrupção ele vai variar muito de produto para produto, do mercado para mercado, mas às vezes ele é muito profundo, né? E a gente tem visto isso acontecer de modo muito frequente nos últimos anos, né? Coisas como o Uber, como o Airbnb que a gente já viu aqui, tem um grau de disrupção bastante grande, né? De inovação bastante grande e que mudaram realmente os mercados, né? Um conceito que talvez vocês até já devem ter ouvido falar, mas talvez não tenham prestado muita atenção, e eu vou resgatar esse conceito aqui como um exemplo de inovação. O nosso livro, o texto traz um exemplo bem interessante da indústria farmacêutica, mas eu aqui na aula, em vez disso, preferi trazer um exemplo mais da computação, né? Para vocês verem como é que o grau de inovação de determinados produtos ele faz muita diferença, né? Então eu trouxe aqui para vocês um conceito de Distributed Ledgers. Não sei se vocês já ouviram falar, que nada mais do que um livro distribuído de registros. A palavra ledger em inglês ela é usada para se referir a livro onde você registra, por exemplo, assuntos contábeis, né? É um livro de registros, tá certo? Onde você registra coisas. Recentemente, de uns 10 anos para cá, o conceito de Distributed Ledgers, ou livro distribuído de registros, né, ele tem sido usado para designar uma estrutura de dados distribuída e mantida eletronicamente. Então eu tenho uma estrutura de dados onde eu registro fatos contábeis, econômicos, de qualquer tipo, de maneira distribuída. Ou seja, vários processos, vários programas, vários aplicativos, várias pessoas conseguem escrever nessa estrutura de dados de maneira distribuída, né? E, como um livro de registros, essa estrutura de dados ela garante que os registros eles são imutáveis. Ou seja, eu não consigo atualizar esses registros, eu não consigo mudar. Então, quando eu escrevo num livro de caneta, numa determinada linha, né, eu não consigo, num registro desse, eu não consigo apagar. Pense no registro de cartório, né? A gente nunca apaga um registro de cartório. O que você faz é ter um novo registro de cartório que modifica aquele anterior. Mas fica tudo registrado no cartório, né? Um livro de cartório, por exemplo, um livro de nascimentos, né? Você vai escrevendo e aquele livro vai só crescendo, né? Você não apaga registro de nascimento, você não modifica registro de nascimento. O que você vai é adicionando coisas àquele livro de registros. Então essa é exatamente a ideia da Distributed Ledgers. A Distributed Ledger que foi muito famosa nos últimos anos foi a blockchain, né, muito conhecida, né, que foi introduzida inicialmente no contexto da moeda Bitcoin, né. Como é que funciona então o blockchain? O que você vai fazendo é registrando nessa estrutura de dados distribuída na Distributed Ledger, especificamente na blockchain, informações sobre compra e venda da moeda, tá certo? Então, por exemplo, o usuário X comprou tal quantidade de moeda, o Y tal quantidade de moeda e assim por diante. E todas as trocas de moeda entre os usuários da blockchain, eles são registrados nas Distributed Ledgers. E essa estrutura de dados distribuída, ela garante que, por propriedades de construção de software, que eu não vou, por exemplo, adulterar um registro desse, tá certo?
Então isso é garantido, esse é um dos grandes segredos do blockchain, né? Mas, um pouquinho mais na frente, né, essa tecnologia passou a ser usada para outras coisas. Por exemplo, as famosas NFTs que a gente ouve, né, as Non-Fungible Tokens, que são associados a itens únicos como obra de arte, objetos raros, etc. Então, eu registro a minha posse de parte ou total de uma obra de arte ou de um objeto raro, e eu posso, qualquer pessoa pode, por exemplo, saber quem que é o dono de determinada obra de arte, de determinado item digital ou físico, né, na internet, de tal maneira que eu consigo cobrar, por exemplo, pela minha posse, se for o caso, né? A pessoa, para usar, tem que me pedir permissão. E a NFT, né, basicamente uma distributed ledger onde eu registro essas coisas, né? E hoje já se fala muito na tal da Web 3.0, né, que seria uma web onde tudo é registrado numa distributed ledger, né? Então é um conceito que surgiu lá, uma inovação surgida lá no contexto da blockchain, do Bitcoin, mas que hoje se aplica a uma série de aplicações. Então eu trouxe aqui esse exemplo como realmente um grau de inovação bastante grande que provavelmente vai mudar a sociedade nos próximos anos, né? E é uma coisa muito digital, muito ciência da computação, né? E é um exemplo interessante aqui. Tem um filminho aqui. Como de hábito, eu espero que vocês consigam ouvir aí o som. Se vocês não conseguirem, me avisem que eu dou um jeito aqui. Vamos lá. Estão conseguindo ouvir? Sim, professor. Ah, Sim, professor. maravilha. Deixa eu botar o closed caption aqui. Is it a revolution or just hype? Perhaps something in between. One thing is clear. Blockchain is one of today's big taking points. Experts see a technology that will influence our life, a new phase of the internet. But what is the belief based on? Blockchain is momentarily the best-known distributed ledger technology, DLT for short. This is primarily due to the hype surrounding the Bitcoin cryptocurrency, which is based on blockchain technology.
Esse é um vídeo da Bosch, que é uma dessas grandes empresas que está investindo nessa tecnologia de digital ledgers. Isso é uma coisa para ficar de olho, pessoal. No futuro, muitas aplicações vão depender disso aí, né? A ideia é que, por exemplo, você possa usar esse tipo de tecnologia para fazer com que por exemplo, seu carro pague automaticamente um pedágio ou um estacionamento, ou a gasolina que estão colocando nele, ou a carga de eletricidade que estão dando no carro de maneira automática, sem intervenção de humanos, e isso fica registrado então nesse livro de registros, que é imutável e é seguro, de tal maneira que ninguém pode mexer com ele, ninguém pode alterar, né, para fraudar, né? Esse que é o ponto por trás aqui do DOT, tá certo? Então trouxe para mostrar para vocês aqui com um exemplo do que a gente está chamando de inovação, alguma coisa que faz muita diferença na vida das pessoas no futuro e influencia outras mudanças, tá certo? Bom, então... Professor, tem uma dúvida. Fala. O senhor explicou bastante sobre o quanto o grau de inovação e disrupção é basicamente tipo a moeda de sucesso assim para um produto ou um serviço. E eu queria saber se existe alguma medida, um padrão, ou sei lá, um checklist, alguma coisa assim, Não, que indica se um produto é inovador, se isso é tipo só um feedback de mercado. Basicamente o mercado é que vai decidir isso, né? Mas eu vou falar um pouquinho disso mais na frente. Já vou chegar lá. Tá, tá, olha só. Agora, o negócio da disrupção, viu, Thiago, tem um lado negativo, né? Isso é importante a gente entender, que é isso que eu vou falar agora, né? Que é a aceitação, né? Quanto mais disruptiva uma ideia, maior é o risco de aceitação, né? O exemplo que eu posso mencionar é o Uber. Vocês viram, né, a dificuldade que teve do Uber ser aceito desde a origem lá em São Francisco, e o que, por exemplo, passou aqui no Brasil, né? Os motoristas de táxi faziam piquetes contra o Uber. Eu cansei de pegar Uber aqui fora de Manaus, onde o motorista pedia para parar longe da parada de táxi porque ele era hostilizado pelos taxistas, né? Então a disrupção também traz problema de aceitação. Então é um balanço que precisa ser feito, né? Tem um risco bastante grande envolvido com negócios disruptivos, né? Se você for pensar ao contrário, né, inovações contínuas, ou seja, melhoria de coisas que já existem, elas são mais fáceis de aceitar. Por exemplo, o iFood, né? O iFood automatiza uma coisa que sempre existiu, que é você pedir comida por delivery. Você ligava pro restaurante, o cara vinha deixar o negócio em casa para você. O que mudou foi a maneira como isso é feito e como a entrega é feita, né? Criou-se então um ecossistema digital para dar suporte à entrega de comida, mas sempre existiu, não tem uma inovação tão grande nesse sentido, né? Ao contrário do Uber, né? Que foi um negócio bastante pesado nesse sentido, né? Então a gente vai ter problemas de aceitação pelos clientes. Eventualmente o cara não sabe usar a tecnologia, não entende o que é. Isso acontece hoje, por exemplo, com as moedas digitais, né? com as criptomoedas. Aceitação pela organização, né? Quer dizer, às vezes a empresa que está desenvolvendo aquela ideia, não é fácil de você fazer ela ser aceita, e a aceitação pelo sistema de distribuição. Às vezes o mercado vai ter problema de aceitar aquela ideia nova, né? Então a disrupção sempre vai trazer um risco maior para aceitação. Então, por um lado é interessante. Eu não diria, viu, Thiago, que é a moeda de troca, é a coisa mais importante, é muito importante, mas quando ela acontece risco na história também, e eu queria chamar a atenção para isso, né? Vou dar aqui um exemplo agora do outro lado, né? Por que o Google Glass falhou? Vou mostrar aqui agora um vídeo sobre o Google Glass, para mostrar o lado contrário da história de inovação, né? Vou botar aqui. Pera, deixa eu botar aqui o closed caption. Eu acho que a gente não tem em português aqui, né? Eu tenho alguns vídeos em português, mas não é o caso aqui. Deixa eu ligar aqui as legendas. Pessoal, o áudio desse daí também tá bem baixinho, eu acho.
ver se eu consigo aumentar aqui o áudio. Cara, acho que eu não consigo, ele tá assim mesmo. Tentem escutar beleza, e acompanhar aqui a legenda. Vamos lá. Google Glass set out to change the way we interact with the world around us, bringing technology to the forefront of our everyday activity. But the reality turned out to be very different. Celebrities from Prince Charles all the way to Oprah Winfrey were pictured wearing the new technology. But why did it never take off amongst mainstream audiences? And what's next for Glass? Here's how it happened. The very first pair of smart glasses can be traced back to the 1960s, when American computer scientist Ivan Sutherland developed a gadget called the Sword of Damocles. More of a virtual reality unit, the headset would change the display depending on where the user was looking, which was detected using a mechanical tracking system. Fast forward to the 21st century, and Google's research and development arm, Google X, was devising a moonshot idea designed to revolutionize how we live our lives: Google Glass. Google co-founder Sergey Brin led the project, which produced a prototype in mid-2011, weighing in at 8 pounds, just over 3.5 kilograms. Brin then unveiled a demo in 2012 that was greatly trimmed down and showed footage of Glass in use while skydiving, ice skating and sightseeing. The smart glasses offered several of the same benefits as a smartphone, like making calls, checking social media and taking photos and videos, but incorporated all these features into a hands-free system permanently located in the top right corner of the wearer's field of vision. After first making Glass available only to VIPs, the product went on general sale in 2013, and consumers were encouraged to tweet with the hashtag #IfIHadGlass. Time magazine even named it as one of their products of the year. So where did it all go wrong for Google Glass? The truth is that consumers weren't willing to pay for a device that didn't go above and beyond what they already had. At a retail price of $1,500, users preferred the idea of delving into their pocket to retrieve their smartphone, where they have access to a much faster device with a better camera and more detailed screen. Glass's most desirable features, GPS tracking and video recording, were a real drain on the battery, which only lasted around 3 hours when these features were in use. This was a product that simply wasn't ready for the mass market, and that Brin himself even described as a prototype with major kinks to be worked out. There were also major safety and security concerns surrounding the release of Glass. The general public weren't used to seeing such a device fitted with a camera pointed at them constantly. Several bars and restaurants across the United States resorted to completely banning Glass on their premises. Even between friends, it wasn't considered socially acceptable and often referred to as creepy. Some governments also described them as a threat to road safety, with the UK's Department of Transport viewing Glass as a distraction from the driver's full attention, resulting in the product being banned while behind the wheel within the country. And one of the simplest but most important reasons for Glass's failure in the mass market was the fact that it didn't look very cool. A clunky pair of glasses with a camera attached were the envy of nobody, and in a slightly desperate attempt to look cool, Google Glass even appeared at New York Fashion Week in both 2012 and 2013. Adopters of the technology became known as glassholes across social media, and with Glass's reputation beginning to sink, the product was discontinued in 2015. But some industries have succeeded in finding a use for Google's invention. 2017 saw the release of the Glass Enterprise Edition, aimed at businesses seeking to make their employees more efficient. Global giants like Volkswagen, DHL and Boeing have seen noticeable leaps in efficiency thanks to the reconfigured product, which boasts a more powerful processor, an upgraded camera and significantly longer battery life compared to its predecessor. Google discovered that it was engineers as well as factory and logistics workers who needed real-time information while using both hands that could benefit the most from their technology. An even more powerful device was released in 2019 for around $1,000 to similar success with industry professionals. General Electric even reported a 46% decrease in production time at its warehouses that have been using the latest edition. So it seems that while the original version of Google Glass may have fallen flat, the positive impact made by its successor could see it on our streets sooner than you think. And that's how it happened. Please don't forget to like and subscribe to help support the channel. Thanks for watching. Então vocês entenderam, né? Quer dizer, né, aquilo que eu estava te falando, né? O grau de disrupção envolvido no Google Glass era bastante grande, com um risco rápido, um risco alto, e esse risco aconteceu, né? O produto, o vídeo fala claramente, né? Não estava pronto para o mercado em massa, né? Teve um problema de aceitação
muito grande, e falhou mesmo sendo Google, mesmo sendo inovador, mesmo sendo tudo tecnológico, um monte de coisas a favor, falhou, né? O que aconteceu, quer dizer, no final das contas não teve o sucesso que teria, né? Porque pensava-se que ia ser uma coisa tão bem aceita como foi, por exemplo, os smartphones, mas não foi, e eles acabaram tornando um produto de nicho, adaptando para um outro mercado, para um outro segmento, que é inclusive um assunto que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui. Tá? Então esse é um exemplo bastante claro, né, de um grau de inovação disruptivo bastante alto, que trouxe um risco grande, e esse risco se concretizou. Não quer dizer que vai acontecer isso sempre, né? Mas só há o alerta aqui que isso pode acontecer, né? Tem que estar preparado para isso, né? Todo mundo que vai arriscar um produto disruptivo, né? Pronto. No fim das contas, seria importante que a gente fosse capaz de olhar o nosso produto e avaliar qual que é o potencial de mercado desse produto, dessa inovação. Existe uma ferramenta para isso, né, que é utilizada bastante no mercado, e o nosso livro fala sobre isso, que é uma ferramentinha, um instrumentinho chamado Plano de Avaliação de Oportunidade, ou muito conhecido Opportunity Access Plan, né? Então, eu tento avaliar a oportunidade da minha inovação, do meu produto para o mercado. Esse método, a ideia desse método é que ele vai ser usado para avaliar o potencial de mercado de uma inovação. Geralmente, esse troço é para ser muito mais curtinho, muito mais enxuto do que um plano de negócios, que é um troço mais elaborado, com muito mais detalhes, né? A ideia aqui, como tudo que a gente tem visto, aliás, aqui no curso, é ter uma coisa muito prática, muito simples que a gente pode fazer, né? Ele é, nesse caso, focado na oportunidade e no mercado, e não no negócio, né? Por exemplo, a gente não vai olhar aspectos financeiros, de marketing, organizacional. A gente vai ver só se o mercado tem chance de aceitar esse troço. É bem focado na oportunidade de mercado para aquele produto. Então ele é usado para determinar se a inovação tem pelo menos 3 a 5 características únicas em comparação com um produto, serviço concorrente no mercado. Se tiver entre 3 e 5, parece que é viável, né? Tem chance de ser viável. Se não tiver, parece que a gente não está colocando uma coisa nova no mercado suficiente para ser competitivo, né? Então ele vai determinar se o produto ou serviço tem um mercado que é viável, né? Ou seja, é possível colocar um produto no mercado, se esse mercado tem potencial de crescer, e se ele é acessível, se eu consigo acessar esse produto, esse mercado, né? Se ele está disponível para mim, né? Então, falando aqui rapidinho desse plano de avaliação de oportunidade, ele tem 4 partes, 2 partes principais e 2 partes secundárias. Na parte principal, a parte 1, que é chamada parte principal, a parte 1, que é uma das partes principais, ele concentra-se na ideia do produto e serviço e na concorrência. Depois de definir a inovação o mais detalhadamente possível, vai ser identificados vários aspectos do produto e serviço que atendem à necessidade, indicando assim as propostas de vendas exclusivas da inovação. A gente vai falar depois um pouco mais que um detalhe. Estou falando aqui rapidamente, depois a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhe em cada parte dessa. A parte 2, que também é uma parte principal, concentra no mercado para inovação. O tamanho do mercado nos últimos 3 a 5 anos deve ser obtido para identificar quaisquer tendências. A taxa de crescimento do mercado também deve ser considerada. Uma inovação tem uma chance muito maior de sucesso em um mercado grande e em crescimento do que uma inovação que se estabilizou ou está em declínio. Então a gente tem que ver se esse mercado para onde eu estou tentando levar a minha inovação, ele tem chance de crescer, ele é grande e tem chance de crescer. Parte 3 e 4 são secundárias, que vão focar na habilidade, experiência e histórico da equipe que está querendo desenvolver o produto, bem como nas etapas necessárias para lançar a inovação. A parte 4 indica o tempo e dinheiro necessário para desenvolver e lançar com sucesso os novos produtos de tecnologia. Vamos ver então as perguntas que se fazem em cada parte desse, né? Na parte 1, por exemplo, que é a descrição do produto e serviço, qual é a necessidade do mercado para o produto e serviço? Será que o mercado precisa desse produto e serviço que eu estou querendo desenvolver? Quais são os aspectos específicos do produto ou serviço? Né? Tem coisas que são muito diferentes, muito específicas. Isso vai incluir um assunto que a gente quase não vai estudar aqui nesse curso, que é a parte de direitos autorais,
patentes ou informações de marca. Aqui no caso de produtos de software, que é o que a gente está mais preocupado aqui, os serviços baseados em software, não é tão importante. Eu até retiro essa parte de direitos autorais do curso, não falo muito aqui, para a gente ganhar um tempinho. Nós só temos 13 aulas, né? Quer dizer, 15 e 2 das avaliações, então eu corto essa parte de direitos autorais e proteção intelectual do curso de propósito, tá? Mas nesse aspecto específico seria uma coisa que seria olhar também. Quais produtos atualmente atendem a essa necessidade? Quem são os concorrentes, seus pontos fortes e fraquezas? Quais são as propostas de venda exclusiva do meu produto ou serviço que eu estou querendo realizar? Então, veja que essa parte 1 ela tenta focar em o que é o produto, qual é o seu mercado e quem são os concorrentes. Né? É a parte 1, então, desse Product Assessment Plan, do plano de avaliação do produto. Na parte 2, é a avaliação da oportunidade. Né? Qual a necessidade de mercado é atendida com aquele meu produto? Né? Qual é a dor do mercado que eu estou tentando resolver? Qual é o tamanho e as tendências anteriores desse mercado? Quer dizer, é um mercado que existe já, ele tende a crescer, ele cresceu no passado? Né? Qual é o crescimento futuro e as características do mercado? Esse mercado ele tem chance de crescer? Né? Quais as vendas totais do setor nos últimos 5 anos? Que é um número muito objetivo. Né? Qual o crescimento previsto nesse setor? Qual o perfil dos clientes típicos? Né? Então a gente está tentando aqui avaliar a oportunidade desse meu produto no mercado. Veja que essas perguntas elas são para serem respondidas com uma frase, um parágrafo. Né? Não é para elaborar muito, não. São coisas para a gente refletir e ver se o nosso produto ou o nosso serviço ele tem chances de prosperar no mercado. Então a parte 1 que a gente viu, descrição do produto e serviço, parte 2, avaliação da oportunidade, parte 3, qual é a relevância? Autoavaliação e da equipe empreendedora, quer dizer, eu sou capaz de realizar esse produto, de fazer ele funcionar, eu e minha equipe somos capazes de fazer esse produto cumprir o que a gente quer que ele cumpra? Por que essa oportunidade me interessa? Por que eu estou interessado em desenvolver? Né? Então eu tento avaliar a relevância desse produto, da oportunidade que esse produto representa para mim. Né? Quais são as suas razões para entrar no negócio? É dinheiro? É aproveitar uma oportunidade que eu vi, que eu encontro? Né? Qual é a minha razão? Como isso se encaixa na minha formação e experiência? Eu sou capaz de desenvolver esse produto? Eu tenho experiência para isso? Eu preciso trazer mais gente para me ajudar nesse negócio? Né? Que é uma coisa que a gente vai ver, inclusive, na próxima aula. Que experiência é necessária para lançar com sucesso o produto ou serviço? Eu conheço o mercado, eu conheço os canais de distribuição, eu conheço as pessoas com quem eu vou conversar, que eu preciso conversar. Então, é a parte 3 que é relevância. Na parte 4, a gente vai ver o que é necessário, o que precisa ser feito para transformar essa oportunidade em empreendimento viável. E aí a gente vai tentar estabelecer cada etapa crítica em ordem. O que eu preciso vencer para colocar esse produto no mercado? Então eu vou determinar o tempo e o recurso necessário para cada etapa, determinar a quantidade de tempo total e dinheiro necessário para lançar o produto e serviço. Né? Eu tenho esse dinheiro, eu tenho esse tempo. Né? Tudo isso aqui é para a gente verificar, no final das contas, se vale a pena seguir com o produto, com esse produto, ou por outro lado, rearrumar esse produto, né? Mudar as minhas premissas do meu produto para tentar seguir em frente. Né? Então, vou mostrar aqui como um exemplo de um produto que é muito exemplar no negócio do Product Assessment Plan, que é o Netflix. Vocês vão ver como é que o Netflix começou e como é que ele foi mudando ao longo do tempo para se adequar à necessidade de mercado. Esse é um vídeo bastante bacaninha, acho que vocês vão gostar. E está em português. Como surgiu a Netflix? A Netflix surgiu em 29 de 8 de 1997. 97, pessoal. Dos Estados Unidos. O que favoreceu o surgimento da Netflix é a famosa e já falecida locadora de vídeos Blockbuster. Um dos sócios fundadores da Netflix havia alugado o filme Apollo 13 na famosa locadora, mas por ter devolvido o filme com alguns dias de atraso, teve que pagar uma multa de $40. Isso fez com que ele e um amigo criassem uma espécie de locadora a domicílio, onde os usuários receberiam os filmes em casa, sem prazo de devolução e sem multas. Em 1999, a Netflix estreou seu serviço de assinante, onde os usuários podiam solicitar pela internet quantos filmes quisessem por uma tarifa única
quando em 2007 começou a trabalhar na distribuição de filmes por streaming. No ano seguinte, estabelece parcerias com fabricantes de eletrônicos para transmitir conteúdos online no Xbox 360, aparelhos de Blu-ray e conversores de TV. A consolidação da empresa se deu em 2010 com a popularização dos dispositivos móveis. Durante o ano de 2012, a Netflix começa a produzir conteúdos próprios, o que fez com que a marca se solidificasse cada vez mais. Hoje, o serviço está presente em quase todos os países do mundo, são mais de 150, faltando apenas a China, por enquanto. E em locais, o governo dos Estados Unidos impõe restrições, como Ucrânia, Coreia do Norte, Síria e Crimeia. Não podemos negar que a Netflix é um sucesso absoluto. No Brasil, ela é responsável por quase 50% de todo o tráfego de streaming da internet e, acredite, está crescendo cada vez mais. E aí, curtiu essa curiosidade? Se gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Então vejam como o negócio do Product Assessment Plan aqui, ele tá bem presente ao longo da trajetória da Netflix. Quer dizer, começou com o serviço de entregas a domicílio de filmes. Eu vi isso acontecendo, quer dizer, no Brasil não tinha isso, mas em uma ou duas viagens que eu fiz, eu vi isso acontecendo fora do país. E quando chegou aqui eu falei assim, bom, mas vou entregar filme. Quando eu vi falar em Netflix aqui no Brasil, eu falei, vou entregar filme a domicílio no Brasil? Não, mas porque aí já estava o canal de distribuição de internet que mudou completamente a maneira como as coisas fizeram, né? E o Netflix hoje não só é um gigante no mercado nessa área, como influenciou várias outras empresas, né? Se você for, por exemplo, o que está acontecendo com a Globoplay hoje é muito influenciado pelo que aconteceu com a Netflix, né? Sem dúvida nenhuma, né? E tá aí cheio de concorrentes no mercado hoje em dia. Tem muitos vídeos interessantes do Racings falando sobre o Netflix no YouTube. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha, acho que vale a pena. Então, uma coisa importante também a partir do momento que eu resolvo que o meu produto é viável e ele pode ser lançado, é o processo de difusão. Quer dizer, o que vai fazer o meu produto ser conhecido pelas pessoas, como é que o produto se difunde desde a sua concepção até a atualização. Esse processo ele é muito importante porque ele afeta diretamente a adoção do produto, né? Que é o fato do produto ser levado ao uso regular do produto ou serviço, né? Como é que, por exemplo, vocês lembram como é que vocês começaram a usar o WhatsApp? Né? De um dia para outro, todo mundo estava usando e as pessoas começaram a usar. Né? Esse processo de difusão ele é muito, muito importante para tornar o produto conhecido e levar ao uso. Né? E o nosso livro, de novo, identifica nesse processo de difusão 4 elementos básicos. Né? A inovação, a comunicação entre a empresa e os clientes, o sistema social, que leva à difusão tipo boca a boca, e o tempo. Né? O primeiro elemento inicial do processo de difusão é a inovação. Então, a ideia do novo produto e serviço é percebida pela empresa, pelo cliente e pelos canais de distribuição. Né? Como é que você faz isso ser percebido, a inovação ser percebida? Essa inovação ela tem 2 dimensões. Ela tem a inovação tecnológica, que é do produto em si, e a novidade de mercado, ou seja, a dimensão tecnológica e a dimensão de mercado. O maior dilema para os consumidores é quando o novo produto e serviço ele tem uma novidade tecnológica e de mercado ao mesmo tempo. Né? É difícil, principalmente para o consumidor, para o cliente final, descobrir essas duas dimensões ao mesmo tempo. Né? Lidar com as duas dimensões ao mesmo tempo. A novidade do ponto de vista do consumidor deve ser vista em termos do grau de ruptura que o novo produto ou serviço teria no estilo de vida atual de uma pessoa. Quanto mais disrupção, um ponto que eu já falei aqui, mais difícil de ser aceito e de se difundir. Então eu não estou dizendo aqui que não deve ter disrupção, mas lembrando que há um risco associado. Deixa eu só ligar esse ventilador rapidinho aqui, tá calor.
quanto mais disrupção, mais difícil vai ser aceito, vai ser difícil de ser aceito e difundir pelas pessoas, né? Porque as pessoas, em geral, né, o nosso livro fala isso e eu tendo a concordar, não gosta muito de mudar radicalmente seu estilo de vida, né? Embora a gente tenha sido obrigado a fazer isso nos últimos meses, né, nos últimos anos, até por causa da história da pandemia, o fato é que as pessoas não gostam de mudar radicalmente seu estilo de vida. A gente resiste muito a fazer isso, principalmente as pessoas mais velhas, que quase sempre têm um poder aquisitivo maior, né? Uma vez que você está acostumado ali com um determinado produto, a sua tendência é permanecer nesse produto, né? Você não arrisca muito a inovar, a não ser que você consiga passar a ideia de inovação para as pessoas, né? Então, se a gente for tentar caracterizar então os vários graus de inovação que a gente tem, então tem essa matriz aqui que o nosso livro mostra, né? Que tem aqui nas colunas o grau de inovação tecnológica, sem mudança tecnológica, tecnologia melhorada e nova tecnologia. E nas linhas a gente tem a inovação de mercado, sem mudança de mercado, mercado fortalecido, novo mercado. Bom, se não tem mudança tecnológica nem mudança de mercado, não tem nada para fazer, né? Não é o caso da gente seguir com a ideia do produto, né? Mas se você, sem mudar o mercado, consegue melhorar a tecnologia, né? É um aspecto chamado de reformulação, onde você, por exemplo, vai mudar o teu produto para otimizar custos e qualidades, né? Então, aí sim tem uma inovação para ser apresentada para o meu cliente, para o meu mercado. E se é uma nova tecnologia, né, uma substituição, substituir um produto existente por um novo baseado na tecnologia aprimorada. Por exemplo, foi assim que os streamings, atingindo o mesmo mercado, ou seja, não mudou o mercado de consumidor de música, conseguiu suplantar, por exemplo, os DVDs, os CDs que antes suplantaram os LPs e assim por diante, né? Basicamente por causa de nova tecnologia. Não mudou o mercado, mas mudou a tecnologia, então eu tenho uma inovação para comunicar, uma inovação para apresentar, para difundir entre os meus clientes, né? Quando eu não mudo a tecnologia, mas eu tenho, por exemplo, o meu mercado fortalecido, eu posso reposicionar o meu mercado para aumentar as vendas para os clientes existentes, né? Então eu passo a vender, o caso, por exemplo, que a gente acabou de ver aqui, né, no Google Glass, né? A tecnologia é essencialmente a mesma, mas o mercado foi fortalecido, né? Foi modificado para aumentar as vendas para os clientes existentes, né? Agora, se eu tenho o mercado fortalecido, a tecnologia melhorada, eu tenho um produto melhorado e eu posso melhorar a utilidade do cliente, do produto dos meus clientes. E se eu tenho o mercado fortalecido e uma nova tecnologia, eu tenho o que a gente chama de extensão, que é adicionar novos produtos similares à linha e servir mais clientes com base em novas tecnologias, né? Por exemplo, é assim que habitualmente você vai trocando o seu telefone celular cada sei lá quantos anos, né? Tem gente que tenta trocar a cada vez que é lançado um modelo novo, por exemplo, de iPhone, né? Então você tem aqui um mercado fortalecido, novas tecnologias, sei lá, melhor tecnologia de câmera, enfim, o chip mais rápido, mais memória, né? Então você consegue ir estendendo com nova tecnologia para fortalecer o mercado. Em alguns casos eu vou ter um novo mercado, quando eu não tenho mudança tecnológica. Eu vou adicionar um novo mercado aos segmentos que podem usar os produtos atuais. Por exemplo, isso que acontece quando, por exemplo, sei lá, o Uber, que era usado nos Estados Unidos, começou, sem mudança tecnológica nenhuma praticamente, atingiu vários novos mercados ao redor do mundo, né? Então, novos usos para o mesmo produto, né? Se eu tenho uma tecnologia melhorada, extensão de mercado, eu posso atingir novos mercados, por exemplo, adicionando novos segmentos modificados aos produtos atuais. Isso é, por exemplo, quando eu adiciono ao meu produto alguma coisa que não tinha antes e que com isso eu consigo atingir um mercado novo, né? E nova tecnologia, diversificação, eu vou adicionar novos mercados com novos produtos desenvolvidos a partir de novas tecnologias. Então, por exemplo, eu passo sei lá, fone de ouvido, né? Esses fones sem fio, né? Então esse mercado era ocupado antes por outra companhia e a Apple tomou conta desse mercado a partir de um certo momento, pareando esse
esse fone de ouvido com seu telefone, e aí ganhou um novo mercado que é bastante pujante hoje em dia. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, ou inovando no mercado ou inovando na tecnologia, de alguma maneira você vai ter uma inovação para passar para o seu cliente, para o seu consumidor e para o seu mercado, para poder fazer diferente. Se você não tem mudança de mercado nem mudança tecnológica, você não tem inovação para comunicar no seu negócio, né? Cadê meu mouse? Aqui, peraí, achei. Beleza. Bom, sistema social. O sistema social ele compreende todos os indivíduos ou empresas em uma área definida que podem usar o novo produto e serviço. Quando todas as pessoas físicas ou jurídicas de uma determinada área adotaram um produto, o processo de difusão está completo. Então, o sistema social influencia o indivíduo na adoção ou não de um novo produto ou serviço. O novo produto ou serviço deve se adequar às normas e valores estabelecidos no sistema social dos indivíduos, né? Então, aquele negócio da gente ouvir, as pessoas passam a usar, o caso do WhatsApp, né? De uma hora para outra, todo mundo passou a usar o WhatsApp, né? Sei lá, sua irmã usava, você instala aí para a gente falar pelo WhatsApp. E de repente todo mundo estava usando o WhatsApp e hoje é um produto muito utilizado, né? O sistema social, então, é muito importante na difusão da tecnologia do produto que a gente está desenvolvendo. Então, é muito importante que a gente esteja atento ao processo de difusão por sistema social, né? Uma coisa bastante interessante que a gente está vendo nesse momento no mundo, né, é um processo de fusão entre comunicação, né, ou seja, as estratégias de canal de comunicação para fazer chegar no cliente, né? Eu não falei de comunicação, né? Desculpa. Passei direto aqui para sistema social. Mas na comunicação, o elemento de comunicação é necessário para que a difusão ocorra. Sem comunicação, os potenciais consumidores não saberiam que o novo produto ou serviço e não considerariam a compra. Ou seja, eu preciso comunicar para as pessoas que eu tenho um produto, um serviço, né? Quanto mais comunicação na forma de propaganda, promoção de vendas, publicidade e mídia social, mais rápido será o processo. As novas formas de comunicação direta com o consumidor final utilizando mídia social são consideradas muito eficazes se o conteúdo geral da mensagem for profissional. Então, a gente viu a inovação que precisa ser comunicada, vimos a comunicação, que é o processo pelo qual eu comunico o que está acontecendo, e o sistema social que eu acabei de explicar para vocês. E eu ia agora entrar no ponto onde o processo de difusão baseado em comunicação e sistema social se juntou como se fosse uma coisa só, né? Que é justamente no que a gente está vendo no mundo de hoje, é o trabalho dos tais influenciadores, né? Que é muito, muito importante, muito relevante hoje em dia, e muita gente usa e gasta, quer dizer, dinheiro com essa tentativa. Eu vou mostrar aqui um pouquinho então sobre a importância dos influenciadores para o processo de difusão do produto ou serviço. Misconception behind influencer marketing and working with influencers and brands that Começar de novo aqui. Misconception behind influencer marketing and working with influencers and brands that a lot of people think that an influencer is just like send a product over the mail, and that's not necessarily the case. Hello, Natasha from Forbes here, and this week on the Business of Influence, you're going inside the world of influencer marketing. So we've already talked about how social media stars turn their influence into cash. But on the flip side of things, how are marketers and agencies leveraging influencers to promote their products and events? I definitely think, being a social media influencer is a big, big deal, and I think a lot of people around the world, don't really have that platform to, be able to decide what's cool, what's not. I don't know if I necessarily purchase products because they're endorsed by certain people, but I think if I see something like trending on social media and then influenced with it, I think if you know who you are and you're proud of who that is and you share it, then that becomes your personal brand. It's the things you like, it's the taste in food, it's the opinions on fashion or where you choose to travel. So that all in all becomes your personal brand. It's almost like having a friend that you can connect with. I think fans are choosing to work with influencers because they're smart. Influencers are really, really good at just connecting with their audiences, and if their product is really good and they love it, people will buy it. So brands are definitely smart to go out there and work with them. One of the biggest shifts in marketing is the fact that a brand's message today doesn't have to come from the brand. So one of the bigger things that we're seeing in the influencer marketing space is that brands are utilizing influencers not just for their audience,
for me, choosing like the right partners has always been so important. Since the very beginning, I've never done anything just for money. So for me, it was like always like being like super true to myself and to my side, and really picking the partners that could really work with me in the best way possible. Some of my favorite brands that I've been working with somebody like Dior, and it's amazing because we've been doing so many different projects, like experiences, like shows, videos, and so many different kind of things. We look to kind of pair an influencer with a brand, looking for a lot of things like their core values, sometimes brand safety, to what their volume looks like and what platforms they have followings on. Sometimes they'll present an idea to us, and it sometimes is not always the best idea, which is not always a bad thing because you're able to work with them and explain to them, okay, this isn't going to work because of this, and then they give you these guidelines that you kind of have to fill in the blank. So it's a very interesting puzzle. So it really is a group effort. So much data available now that you can really build a way to put a value on that, but I think that's just going to help because now we have a way to actually quantify what that's doing for a business versus just kind of this assumption that it's going to do something. So influencer marketing won't just be who has the biggest reach, but who are your passionate customers, and how are these customers advocating for your brand in a way that helps you tell your story more effectively. That's it for this episode. Make sure to leave your comments below and tell us what you think, and be sure to keep an eye out for the next episode of the Business of Influence. Então você Marketing and working with influencers and brands is that a lot of people think that an influencer is just like send a product over the mail, and that's not necessarily the case. Vixe. Deixa eu passar aqui e ver se. Tá legal. Então, vejam como essa ideia de usar influenciadores digitais, ele mistura a comunicação que você normalmente faria, por exemplo, com sei lá, propaganda na TV ou no rádio, ou enfim, em revistas, com o fato de que alguém que pertence ao seu círculo social, pelo menos do ponto de vista digital, quer dizer, numa rede social que você segue, ele te recomenda aquele produto, né? Como se fosse, por exemplo, uma pessoa da sua família, das suas relações íntimas, né? Então mistura um pouco os dois conceitos de processo de visão por comunicação e por sistema social, né? É absolutamente importante isso no mundo de hoje, né? E tem influenciado muitas pessoas, e isso hoje é até bastante caro de fazer, né? E tem uma certa dificuldade de encontrar quem realmente é o influenciador que pode ajudar nisso, mas é certamente uma ferramenta muito importante hoje. Vamos ver se o Arilo até fala um pouquinho sobre isso mais tarde. Bom, e o último elemento, né? Então a gente falou sobre a inovação, o que é o produto, a comunicação, o sistema social e, claro, o tempo, né? Eu preciso de tempo para o produto ser conhecido pelas pessoas, né? Para serem difundido. Então, esse elemento tempo é o período de tempo até a introdução em um indivíduo ou empresa a adotar um novo produto ou serviço. Quanto mais descontínua a inovação, mais disruptiva a inovação e menos comunicação do produto ou serviço, maior é o tempo para sua difusão. Então, o tempo é importante, é um elemento super importante, não vai acontecer de uma hora para outra em todos os casos, certo? Uma vez que a gente conseguiu difundir o nosso produto, entra a fase de adoção, o processo de adoção. A adoção, então, é um processo mental pelo qual o indivíduo ouve pela primeira vez sobre um serviço ou produto até finalmente adotá-lo. É quando é que eu instalo o meu app, quando é que eu assino um serviço novo, né? Quando é que eu compro um produto na loja, né? Quando eu adoto ele, né? Agora eu vou usar aquele troço como o meu produto, o meu serviço, eu consumidor, né? Esse processo de adoção ele vai variar de acordo com o indivíduo, com o produto e serviço, com a eficácia do processo de difusão que a gente acabou de ver. A adoção pode ser, por exemplo, uma única compra, pode ser uma série de compras. Por exemplo, quando eu compro um telefone, essa adoção é uma única compra, né? Eu vou lá e compro o telefone e uso esse telefone por ano. Ou pode ser uma série de compras. Quando eu assino um serviço de streaming, todo mês eu faço uma compra, eu faço um pagamento, né? Ou quando eu compro, por exemplo, quando eu faço uma compra num serviço de delivery, né? Assino um iFood, todo final de semana vou lá, compro, faço a minha compra, né? Então essa adoção ela pode envolver uma única compra ou uma série de compras. As características subjacentes constituem essa adoção é chamado de compromisso, né? O meu compromisso com aquele produto, com aquele serviço. Para gente como um smartphone, por exemplo, a adoção é a compra inicial.
pois o indivíduo vai estar comprometido com aquele aparelho por muitos anos. Ninguém vai trocar de telefone, tá bom, pelo menos por anos, né? Tá bom, pode ser no meu caso são muitos anos, mas muita gente vai trocar, sei lá, cada ano, cada 2 anos, né? Então, o meu comprometimento é de um longo tempo, de um longo prazo. Mesma coisa quando eu compro um carro, né? Eu compro um computador, né? Eu vou passar alguns anos com aquele computador. No serviço de delivery, uma compra não é um compromisso significativo, pois o indivíduo pode trocar de serviço na próxima compra, né? Então, o compromisso é muito importante para a adoção, é um componente muito importante para a adoção, né? O processo de adoção ele envolve, segundo o nosso livro-texto, 5 etapas. A conscientização, o interesse, a avaliação, o teste e a adoção propriamente dito. Na conscientização, o consumidor é exposto ao novo produto e serviço, mas não está interessado o suficiente em buscar mais informações. Eu só ouço falar, está lá, eu vou, existe, né? No interesse, o meu consumidor vai buscar informação. O produto ou serviço recebeu uma resposta geral favorável, mas nenhuma utilidade específica em termos de situação de uso. Na avaliação, o indivíduo vai avaliar mentalmente as informações sobre o novo produto ou serviço para decidir se ele vai ou não experimentá-lo. Finalmente, o teste, eu vou vou experimentar o produto em pequena escala. Por exemplo, vou dirigir um carro, vou usar o telefone na loja, ou enfim, baixar um aplicativo na versão gratuita durante um tempo para usar. E se o indivíduo decidir continuar o uso, a etapa de adoção se conclui, né? Muitos produtos, muitos aplicativos você baixa, usa durante um tempo, e se ele for útil você compra ou simplesmente descarta, né? Tem bastante isso. Então, como os indivíduos passam por esse processo de adoção em diferentes períodos de tempo, existem várias categorias de adotantes. Essas categorias vão desde os indivíduos que primeiro passam pelas etapas de processo de adoção, que são chamados de inovadores, até os que são últimos a passar por esse processo, que são chamados de retardatários. Então é importante que o nosso mix de marketing do nosso produto, né, ele seja atraente para os indivíduos nas categorias inovadores e adotantes iniciais, porque esses caras é que estão mais propensos a adotar um novo produto em sua introdução inicial, né, que vai fazer o produto, digamos, ter um sucesso inicial na sua introdução inicial, esses inovadores e adotantes, né? Existem vários estudos que mostram qual que é o percentual, genericamente falando, de cada tipo de adotantes desse, né? Então, por exemplo, somente 2,5% nessa curva normal aqui são inovadores, são os caras que acessam, que estão buscando novidades o tempo todo. Somente 13,5% são early adopters, são os caras que adotam primeiro as novidades. A maioria é o pessoal que adota cedo, mas não antes dos early adopters, ou late majority, os caras que vão acessar, a maioria vai acessar depois. E tem 16% que são esses retardatários, né? Então vejam que o que geralmente se faz, apesar desse percentual aqui ser maior de pessoas, é esse pessoal aqui dos early adopters, né? Então esse ponto médio aqui dessa curva é chamado de tempo médio de adoção, né? Então os indivíduos passam pelo processo em tempos diferentes, como eu já falei. O que a gente quer pegar sempre que possível são os inovadores e os early adopters para fazer com que o produto chegue no mercado e comece a ser propagado pelos outros, né? Bom, uma vez que o produto está no ar, ele vai passar por um ciclo de vida, que é chamado de ciclo de vida do produto. Esse ciclo de vida tem 5 estágios: a introdução ou desenvolvimento de mercado, crescimento, né, a chamada turbulência competitiva, a maturidade e o declínio, né? É esperado que todo produto decline com o tempo, né? Cada estágio desse vai requerer uma estratégia de marketing específica para maximizar as vendas e lucros. A maioria dos produtos precisa de reciclagem após 2 ou 3 anos, vai chegar, por exemplo, ali no declínio, né? Para manter liderança de mercado. Ou seja, eu preciso ter novas características, novas opções e mais publicidade para poder renovar o interesse do meu produto, né? Então tá aqui a famosa ciclo de vida do produto, né? Então vejam que no começo, na introdução, as vendas são baixas, né? Então vejam que as vendas são baixas. Quando eu chego aqui na turbulência de competição, no crescimento, considerável aumento nas vendas, tá certo? Nessa parte da competição isso vai aumentando e isso cresce até a fase de saturação,
onde começa a declinar, e aqui tem o declínio de adoção. Eventualmente o número de vendas vai permanecer aqui mais ou menos estável durante muito tempo, né? Toda empresa procura no seu mercado, no seu produto, no seu serviço, é fazer com que essa fase de declínio demore a chegar, né? Que essa fase alta de saturação ela chegue bastante rapidamente, né? Da adoção, e que o declínio demora a chegar, né? Mas todo produto vai ter uma curva parecida com essa. O que vai acontecer, a diferença é se ela vai ser mais esticada ou mais estreitinha, né? O Arilo acabou de entrar aí. Arilo, já estamos começando aqui, terminando aqui para a gente começar. Uma coisa importante que é importante considerar, principalmente nessa parte do ciclo de vida do produto, são as mudanças rápidas que ocorrem na tecnologia. Elas podem ser muito benéficas, mas podem apresentar desafios, né? Se fala muito no mercado numa coisa chamada First Mover Advantage, que é o primeiro cara, né, que chegou com uma nova tecnologia, que trouxe uma inovação diferente, né? Tanto as empresas como os investidores, eles vão querer recolher as recompensas por serem o primeiro no mercado com uma nova tecnologia. No entanto, como a gente já falou aqui, né, quando o grau de inovação é alto, né, quando o grau de disrupção é alto, o grau de certeza também é alto, né, e essas novas tecnologias podem implicar em alto risco e falha potencial. A gente viu o exemplo do Google Glass ainda mais cedo, né? Então é importante implementar práticas de desenvolvimento de produtos que possam ajudar a mitigar esse risco, gerenciar a incerteza e aumentar a probabilidade de sucesso do novo empreendimento que a gente está construindo, né? Tipicamente vão ter 3 tipos de incerteza dessas ITIs inovadoras, né? A primeira a gente já falou aqui, né? O cliente em potencial ele não consegue articular a necessidade específica que o novo empreendimento, o novo produto, o novo serviço está gerando, né? Essa vantagem do pioneirismo fica difícil de determinar a natureza e o tamanho da oportunidade do mercado da nova tecnologia. Então é difícil você tentar articular com o cliente o que ele está ganhando com aquela nova tecnologia, aquilo que você trouxe para ele. Então esse é o primeiro nível de incerteza grande. O segundo nível de incerteza qual é o produto ou serviço exato que deve ser criado a partir da nova tecnologia? Como é que eu vou produtizar e tornar aquilo um troço que vai interessar para as pessoas? Então isso dificulta o processo de traduzir os avanços tecnológicos em resultados e benefícios específicos. E o terceiro é a alocação de capital. É um negócio novo, ninguém nunca fez antes. Como é que eu vou saber, né, quanto que eu vou investir num mercado que tem mudanças rápidas e que não tem necessidade específica, já que aquele negócio é uma coisa nova? Então é difícil também, é um risco importante para prestar atenção nessa coisa de mudanças rápidas em tecnologia, né? Existem algumas práticas nesse contexto das mudanças rápidas, né, que foram propostas por nesse livro do Mills e Sunderland, que é um livro até antigo de 2003, né, que mostra as práticas para desenvolver uma nova ETI em mercados de mudança rápida. Primeiro, de novo, aqui que a gente já falou milhões de vezes, envolver o usuário na geração das ideias, usar mockups ou protótipos para apoiar a pesquisa de mercado, para entender o uso e o benefício potencial do cliente, quer dizer, fazer o cliente participar desde o início na geração da ideia, né, para a gente saber se aquilo interessa as pessoas. Obter feedback do usuário nas primeiras versões de produto e serviço e modificar adequadamente no processo de desenvolvimento, para a gente não ter que perder tempo fazendo uma coisa que ninguém quer. Já falamos isso várias vezes aqui no curso. Concentrar as pesquisas de mercado em larga escala no tamanho do mercado e nos melhores preços, né? Se a gente quiser saber, eu preciso saber qual é o tamanho do meu mercado e se eu tenho preço competitivo para chegar lá. Comprometer recursos para o processo de desenvolvimento de novos produtos, eu preciso ter dinheiro para isso, preciso colocar recurso nisso. Essa é super importante, construir uma cultura organizacional que priorize o desenvolvimento e introdução de novidades. Se eu quero inovar, todo mundo que está comigo no barco tem que estar pronto para aguentar o tranco, né? Tem que ter uma cultura organizacional que proíbe o desenvolvimento. E construir estratégias de mercado direto para atingir os mercados identificados e desejados, né? Se eu não conseguir fazer isso, é difícil se eu não consigo chegar no mercado, é difícil que eu consiga chegar lá, né? As tecnologias disruptivas, então, elas têm, já falei isso aqui, tem um grau de inovação
em uma TI pode causar dificuldade ao consumidor, à organização do sistema de distribuição. Quando a TI é disruptiva, essas dificuldades vão aumentar. Então, nas ITs disruptivas, múltiplos atores estão envolvidos e precisam ser considerados no processo de difusão e de adoção dos produtos. Por exemplo, no caso do Thomas Edison, ele inventou a lâmpada, tá, uma ótima ideia, mas não tinha jeito de usar a lâmpada. Então, ele também desenvolveu toda a estrutura necessária para utilizar, por exemplo, geradores de carvão, linhas de transmissão e sistemas de fiação de ruas e edifícios foram criados pela empresa do Thomas Edison para poder vender a lâmpada, senão não tinha, né? Então, tudo isso precisou ser considerado para que essa tecnologia disruptiva, no caso a lâmpada, fizesse sucesso e a companhia avançasse, né? Então, no processo, o Thomas Edison, na realidade, inventou um mercado novo, né? Muitas tecnologias disruptivas não são tão inovadoras como a lâmpada ou, por exemplo, a internet. Em alguns casos, elas vão tornar os produtos e serviços existentes melhores, mais baratos e mais aceitos no mercado. Por exemplo, a Amazon não criou compras online, mas tornou as compras online mais fáceis e baratas, trazendo milhões de produtos para uma vitrine, né? Já existia compra online antes, e a Amazon inovou para tornar isso mais fácil e barato. Steve Jobs, muitos anos atrás, colocou o mouse nos computadores, que não tinha, né? Tinha num computador da Xerox, mas custava muito caro. Então o que ele fez foi tornar esse mouse barato de ser usado, né? Na Acuan, empresa que a gente participou da fundação em Belo Horizonte, no início dos anos 2000, né? Era uma empresa que era muito especializada em search engines regionais e verticais, né? Já existia search engine antes, tinha muitas outras, mas a Acuan fazia muito bem search engines voltados para determinadas regiões, determinados países, como era o caso do Brasil, do Chile, da Espanha. A Acuan tinha máquinas de busca para todos esses países. E por conta disso foi adquirida pelo Google, né, que precisava dessa inovação internamente, né? Então, um exemplo aqui que o grau de disrupção era pequeno, mas que era muito importante para fazer diferença no mercado. Todos esses exemplos são nessa direção, né? Aqui já até falei, né? Está repetido esse slide, depois eu tenho que tirar aqui. Bom, eu vou deixar esse vídeo sobre disrupção inovação disruptiva, né, que multiplica bem esse conceito. Eu vou deixar para vocês assistirem depois, para a gente já poder entrar aqui com o Arilo, tá bom? Só terminar a aula aqui, depois vocês assistam o vídeo que vai estar no QR Code aqui, que é só falando um pouco mais sobre esse conceito de inovação disruptiva. Eu vou ganhar esse tempinho aqui, esses minutinhos, são 2 minutos, mas eu vou ganhar eles aqui, depois vocês passam por ele, tá bom? Então, a referência da aula de hoje é o livro, capítulo 5 do nosso livro texto, do livro do Dani. Vou aproveitar aqui esse artigo, né, do Rich, né, sobre aliás, pessoal, o capítulo do livro do Rich, do pessoal, tudo bom? Número 9, que tem sobre essa parte de planejamento de produto. Não estamos te vendo ainda. Desenvolvimento de processo de produto. Aquele artigo tá aí o Arilo. Então, o Arilo Cláudio Dias Neto, que é professor aqui do Instituto de Computação, licenciado, e tá desde, aqui fala 2017, mas eu acho que é desde 2016, né? Eu peguei no teu LinkedIn isso aqui. Atuou durante vários anos como CPO, né, como Chief Product Officer da Melius, e atualmente é Chief Digital Officer da Melius também, que tem o símbolo Cash 3 lá na Bolsa de Valores. Antes disso, ele foi professor do ICOMP desde 2010. No meio do processo, comigo, o professor Edilena, o professor João, fundou a TIWA, que funcionou entre 2016 e 2019, antes de ser vendida para o Brasil. O Arilo tem mestrado e doutorado em engenharia de software pela COP, o FRJ, né, na área de engenharia de software, e graduou aqui no curso de processamento de dados, que era antes desse curso de ciência da computação, aqui na UFAM, onde foi meu aluno. Formou em ciência da computação já? Ciência da computação. Entrei em ciência da computação, não sou dessa turma dos anos 90 não, hein? Tá bom. Então, Arilo tem formado em ciência da computação, tá errado aqui. Arilo foi meu aluno de graduação, depois meu colega no ICOMP, né? E a gente tem trabalhado junto aí há muitos anos. Então, Arilo, muito obrigado pela tua participação hoje aqui com a gente. É muito feliz de tu estares aqui hoje. Acho que é uma coisa que a turma tem aproveitado bastante. Eles me prometeram
que vão fazer perguntas hoje. Vamos ver se eles vão realmente fazer perguntas hoje. Tá certo? A gente combinou aqui, eu e Arilo, algumas perguntinhas. Eu vou ter que pegar minha colinha aqui, que eu já esqueci quais são. E aí depois vou abrir para perguntas, tá certo? Só pegar aqui minha colinha de perguntas aqui do Arilo e a gente já segue. Só um segundinho aqui. Deixa eu só fazer aqui um movimento rapidão, que é botar meu WhatsApp para cá para eu colar as perguntas, enquanto a gente fica vendo aqui o Arilo. Então vamos lá, Arilo. Então, primeira coisa que eu queria que tu falasse um pouco sobre os principais produtos da Melius. Por favor. Boa. Bom, primeiro eu queria agradecer ao Tigran pelo convite de poder voltar ao fã, mesmo que de forma virtual. É um maior prazer, assim, a maior saudade que tem dessa dinâmica assim, no dia a dia. Eu acredito que passar também uma mensagem bem rápida para os alunos. Assim, normalmente a gente vai perceber um pouco tarde de coisas muito importantes que passaram pelas nossas vidas. Vocês não têm ideia do quanto que aula como essa, uma disciplina como essa, que a gente não tinha assim, na nossa época, né? A gente sempre é muito saudosista, né, quando fala sobre o passado, mas a gente não tinha nem pessoas tão capacitadas com experiência. Tipo, o Altigran foi meu professor, mas assim, o tanto de coisas que o Altigran construiu, por exemplo, de lá até hoje, é absurdamente mais enriquecedor ainda do que a gente tinha naquela época. E próprias disciplinas, né, que falam de produtos, falam de empreendedorismo, também é algo muito novo. Então, vocês estão com uma mina aí nas mãos de vocês e conselho aí de amigo, aproveitem bastante aí dessa mina. Bom, falando um pouco sobre os produtos do Altigran, a gente classifica produtos do Melius sobre diferentes perspectivas. Assim, tem uma coisa que é um pouco mais aprofundada, mais detalhada internamente, e tem algo que é um pouco mais em alto nível. Para facilitar o entendimento aqui, eu vou tentar falar um pouco em alto nível, assim, no nível de abstração mais alto, sobre quais são nossos produtos. O Melius, ele nasceu, né, em 2011, e o primeiro produto que ele lançou, né, que fez o Melius crescer bastante aí nesses 10 anos aí de história, é o ganho do cashback por compra no e-commerce. Então, como funciona? Usando praticamente todos os e-commerces do Brasil, todos os grandes e-commerces, eu acredito que só o Mercado Livre, dos grandes que não é parceiro Melius, você pode fazer uma saída, né, uma ativação via o site ou aplicativo do Melius, faz sua compra no site de e-commerce tradicional, então Americanas, Submarino, Magalu, Amazon, Shopee, e ao fazer essa compra, finalizar todo o processo, você vai ganhar parte do seu dinheiro de volta, né, que é o famoso cashback. Então isso eu acredito que seria o primeiro produto mais famoso que o Melius tem. Só que o Melius foi expandindo bastante em novos produtos para oferecer isso para os usuários. Então alguns bem famosos mais recentes, a gente dá cashback também em compras feitas por meio de cupons fiscais. Então, normalmente a gente ou elenca um produto com uma parceria com a indústria, ou então simplesmente resolve dar cashback por meio do envio do seu cupom fiscal por meio do aplicativo. Então, você escaneia lá o QR Code do seu cupom fiscal. Caso na sua compra tenha um produto que foi selecionado ali para a campanha, ou se for uma campanha que paga cashback para qualquer nota fiscal, você ganha também parte do dinheiro de volta. Se não me engano, hoje a gente tem a possibilidade de receber 4 notas fiscais por 25 centavos, se não me engano, cada uma, ou 50 centavos. Então significa que você pode ganhar R$2 por semana, simplesmente pegando o seu cupom fiscal e escaneando, numa compra no supermercado, por exemplo. Um também bem famoso, mais recente, né, é o cartão de crédito do Melius. A gente tem uma parceria hoje com um banco, né, o Banco Pan, e a gente está bem prestes de lançar o nosso cartão de crédito. Isso aí já foi notificado para o mercado, então não é algo sigiloso que eu estou trazendo para vocês. Então, qual é a vantagem do cartão de crédito? Em todas as compras que você fizer, parte do dinheiro de volta você também vai ganhar ao final da sua fatura, quando você pagar a sua fatura. A gente também já tem cashback em gift card, né? Por exemplo, comprando cupons ali para o iFood, para o Uber, parte do dinheiro também você consegue ganhar de volta. Em recargas de celular, se você tem um celular, por exemplo, pré-pago, você pode recarregar o seu celular usando o Melius e parte do dinheiro vai ser devolvido para você. Bom, então esses seriam, acho que, os principais. Mas você pode falar, pô, mas sempre eu tenho que pagar alguma coisa, então, para ganhar dinheiro com o Melius? Não, a gente tem um outro produto também, que inclusive é muito popular no Melius, que é o Indique e Ganhe. Então, caso você conheça alguém que tem um perfil para usar esses produtos que eu citei do Melius, então, por exemplo, se você conhece alguém que compra muito no e-commerce, você pode, através da sua conta no Melius, recomendar o Melius para essa pessoa.
Caso essa pessoa cadastre a sua conta no Melios e faça lá algumas metas, compre a um determinado valor, você que indicou essa pessoa vai ganhar 5, 10, 20, 50, até R$ 1.000, dependendo da campanha que estiver ativa naquele momento. Então, esses seriam os principais produtos que a gente tem hoje no Melios. Lembrando que a gente está em vias de lançar a conta digital no Melios, pagamento por Pix, etc., que também já foi anunciado para o mercado, mas que ainda está em fase de teste. Beleza, Arilo. Então, como dá para ver, quer dizer, vou fazer aqui a segunda pergunta, depois eu abro. Como dá para ver, esses produtos e também a linha de produtos, né, ela tá em constante evolução, né? Isso certamente tem o objetivo de fazer a empresa crescer, né, enfrentar a concorrência e manter os clientes cada vez mais interessados. Na aula de hoje a gente falou um pouco sobre isso com o pessoal e eu queria entender o seguinte: como é que essa evolução é tratada no Melios, de onde é que vêm as ideias e como é que isso evolui na empresa para se tornar realmente um produto que vai para o mercado? Boa. Eu peguei, eu acho que sei lá, provavelmente o último terço da aula, então vi parte de coisas que se apresentou, que ele é muito próximo daquilo que a gente faz ali no dia a dia no Melios. Então, como funciona? A gente tem alguns processos para diferentes etapas do ciclo de vida de um produto. Então, por exemplo, tudo começa com a ideia da concepção de um novo produto. E aí, basicamente, tem duas formas que a gente tem de buscar a inovação, a concepção de um novo produto. Uma é analisando dados. Esses dados podem ser de coisas internas que a gente tem dentro da nossa plataforma ou estudando coisas que estão publicadas de alguma forma. Então, por exemplo, se a gente descobre que o Nubank tem 50 milhões de contas no seu cartão de crédito, isso gera um faturamento de tanto. Bom, significa que se a gente lançar um cartão de crédito e a gente conseguir atingir 20% disso, a gente sabe quanto que conseguiria ganhar com isso. Então, isso é uma forma de analisar dados que estão ou interno ou externamente, e o outro é com pesquisa de opinião, junto com os nossos usuários que já são usuários Melios, né, que já são clientes Melios. Então, a gente faz constantemente pesquisas com essas pessoas, normalmente confrontando em relação a problemas, para ver a opinião deles, e desses problemas a gente normalmente gera solução. Então, assim, normalmente surgem ideias ali dentro do Melios. E a gente tem um processo dentro onde qualquer pessoa da empresa, qualquer pessoa, ela pode trazer uma ideia de um novo produto, de uma inovação que poderia ser introduzida em um dos produtos que a gente tem. Então, tem um período lá que a pessoa pode submeter isso vai passar por um crivo, por um estudo, por uma análise de etc., para ver a viabilidade daquilo dali, e se por acaso for aprovado por um comitê que a gente tem, isso vai para o pipeline de desenvolvimento. Então, basicamente, são essas formas que a gente tem de tentar buscar inovação e criação de novos produtos. Beleza, Arilo, obrigado. Pessoal, vocês me prometeram, agora tem que cumprir a promessa. Vamos lá, perguntas? Se tiverem à vontade, podem abrir a câmera, viu? Boa noite. Me chamo Caleb. Boa noite. Eu tive conhecimento da Melios por indicação e ganhei R$5 de cashback. Até retirei. E a continuidade da pergunta do professor, ele perguntou sobre a questão da ideação. Então eu queria saber, como a equipe de vocês e tudo mais, que métricas vocês usam para saber na parte quando vocês lançam, seja o produto de cashback no cartão de crédito, ou cashback no e-commerce e tudo mais, quais são as métricas que vocês colocam para, como é que eu posso tentar explicar? Para saber se esse produto vingou, se ele deu certo ou não, se continua com ele, ou se tira ele da plataforma e tudo mais. Boa, não, excelente pergunta, cara. Eu acho que depende muito do que é o produto, assim, quando o produto ele é meio que concebido, percebe que produtos pode ser algo muito grande, por exemplo, lançar um cartão de crédito, como pode ser uma parte de um modelo de negócio. Então, por exemplo, dentro do cartão de crédito, a gente tem uma funcionalidade que é recomendar para outra pessoa. Então, isso também poderia ser trabalhado como produto. Então, depende de como a gente define. Mas respondendo a tua pergunta, normalmente quando a gente define um produto naquele plano que eu falei que vai ser apresentado para o comitê, a gente já define quais são as métricas de sucesso que a gente quer ficar monitorando dele. E aí, uma vez que é lançado, tem todo um processo também para a gente poder lançar, então normalmente é feito de forma gradativa, a gente sempre faz teste AB, caso seja um produto que vise melhorar algo que já existe,
A gente sempre lança isso para um público X e confronta com o público Y para ver se essa melhoria trouxe um resultado melhor em cima da métrica que a gente está avaliando. Então depende muito da métrica. Métricas que são gerais, né, que normalmente a gente vai trabalhar com LTV, que é o lifetime value, né, do cliente, então quanto que ele tem rentabilizado ao longo da vida dele. Então a gente fala muito sobre conversão. Então assim, se o meu objetivo é fazer pessoas solicitarem cartão, então eu vou medir a conversão de quantas pessoas solicitaram cartão dentre aquelas que eu atingi. Então, assim, isso vai depender muito de como é, mas todo produto, quando ele é concebido, a gente já define a priori quais são as métricas que a gente vai avaliar. E uma coisa que a gente faz bastante é tentar ter um custo mínimo possível para colocar essa ideia do produto, que a gente chama de POC, à prova. Por quê? Porque se por acaso a gente perceber que não deu certo, quanto mais cedo eu descobrir isso, mais barato vai ser para a empresa. Imagina eu movimentar todo o meu time de tecnologia para fazer um produto e eu descobri que ele não deu certo. Então eu gastei muito investindo nesse tempo para a galera desenvolver. Então a gente tenta fazer sempre algo muito simples para provar o conceito que a gente está querendo provar com aquele produto, e se deu certo, por meio dessas métricas, a gente vai expandindo e vai produtizando, que a gente chama, né? A gente vai criando uma solução mais robusta para isso. Beleza, Arilo, obrigado. Mais alguma pergunta aí? Se não tiverem, eu tenho sempre aqui, né? Sabem que eu tô cheio de perguntas. Tem uma pergunta. Como é que foi pra... Pode se apresentar aí, Robert, por favor. Pode se apresentar. Meu nome é Robert. Eu tenho uma pergunta aí. É sobre o mercado, na verdade. E como é que foi pra se adaptar ao mercado? E, tipo, cashback, como é que foi influenciar os parceiros? E como é que foi, tipo... Mas como influenciar os parceiros para poder... Porque os clientes adoram ganhar dinheiro de graça, né? Então, tipo, né? Eu tô pagando, eu quero ganhar alguma coisa. Mas, tipo... E pros seus clientes, que é os seus parceiros, como é que foi isso? Boa, essa cara. adaptação? Bom, se eu te falar que, na verdade, o inverso era mais verdade, você não vai acreditar. Então, assim, o modelo do e-commerce, ele já nasceu dependente de pessoas, assim, entidades, levarem clientes até ele. Então, assim, ele já nasceu com esse propósito. O Melios é uma empresa de marketing digital, na verdade, né? Então, o que ele faz? Ele te leva para o site da Americanas. E ao te levar para o site da Americanas, a Americanas me paga uma comissão porque eu te levei até esse site. Então o e-commerce, ele já existe com essa ideia de rentabilizar caso você leve um cliente até ele. Então isso já existe há muito tempo, desde quando o e-commerce surgiu fora do Brasil e também no Brasil quando o Meli surgiu. Tanto que o Meli surgiu exatamente porque isso já existia, essa ideia de rentabilizar caso alguém leve clientes até um determinado e-commerce. Você, por exemplo, pode ter seu site e você, de alguma forma, levar clientes para um e-commerce e ele vai te pagar por isso. Então, a parte do e-commerce já estava bem ganha. Do cliente que não tanto, porque assim, você falou que todo mundo quer ganhar dinheiro, mas nem todo mundo acredita que alguém dá dinheiro para você. Então, assim, só para você ter uma ideia, o Melios nasceu em 2011, até 2019 ou 2020, se eu não me engano, nós não usávamos o termo cashback. A gente usava dentro de casa. Mas para o usuário a gente não usava, a gente usava dinheiro de volta. Por quê? Porque o usuário não sabia o que era cashback. Então ele tinha dúvida e isso afastava-se. Por meio de teste, ele não acreditava, ele não entendia o que era esse tal cashback. Eu acho que de 2019 para cá, o termo virou moda, popularizou. Então, assim, você vê cashback agora em tudo que é lugar. E aí o Melios teve que mudar toda a sua comunicação para poder fazer com que as pessoas se adaptem, né, a esse novo termo. Mas como fazer para passar essa barreira? É um trabalho muito de tecnologia, né, de produto, como vocês estão estudando, junto naturalmente com marketing. O Altgran até falou agora no final sobre o uso de influencers, por exemplo. Hoje o Melios, por exemplo, faz muito uso de influencers como parte do seu processo de aquisição de usuários, fazendo com que esses influencers divulguem o Melios de alguma forma para poder eles confiarem mais. Porque, exatamente por aquilo que o Altgran falou, você se sente tão próximo do influencer que você confia nele. Então, se ele te falar, use o produto X, você usa porque você confia. Lembra que eu falei do produto Indique e Ganhe, que é o que eu acho que foi o Caleb que comentou, não sei se foi o Robert, que já ganhou dinheiro porque ele foi indicado por alguém? Esse produto ele é responsável por mais que 35% dos cadastros do Melios. O que isso significa? Que você se sente muito mais confiável quando você recebe uma indicação de uma outra pessoa que você confia. Então, assim, acredite, não era o e-commerce que era o problema para a gente chegar no mercado.
O problema é nas pessoas acreditarem que alguém lhe dá dinheiro. Imagina eu chegar contigo e falar no meio da rua, dizendo, ó, você quer ganhar dinheiro? Baixa esse aplicativo aqui que ele vai te dar dinheiro de volta do nada. Se eu te cadastrar, eu já te dou R$ 5. Se você pegar uma nota fiscal no supermercado, eu te dou mais R$ 1. Você não vai acreditar tão facilmente. Então a gente teve que passar essa barreira da credibilidade, eu acho que o Meli já passou essa barreira, para então começar a aumentar, né, ter o processo de growth ali de uma forma mais natural. Ah, entendi. Mas, por exemplo, quando vocês aplicam os novos produtos ou serviços, vocês precisam, tipo, meio que ter a aprovação desses e-commerce ou não? Tipo, vocês só fazem a parte de vocês para adquirir clientes e a partir disso ir para os e-commerce? A parte especificamente do e-commerce, ela já está bem consolidada com os nossos parceiros. A gente chama esses e-commerce de parceiros. Então, eles já têm uma parceria com o Melios. Então, qualquer coisa além que a gente queira fazer, normalmente não precisa apresentar para eles. Vou te dar um exemplo de um produto novo que a gente tem. A gente tem uma extensão, né, um plugin de browser do Melios, e você pode usar no Firefox ou no Chrome, por exemplo. E aí a gente criou um produto novo, que é na hora que você está visitando o Google e você faz uma consulta por algum produto, a gente vê que você está pesquisando por um produto, o próprio Google Shopping, né, mostra isso pra gente, e a gente fala, ó, esse produto que você está buscando, ele tem no parceiro X do Melios. Se você clicar, você vai para lá e você vai ganhar um cashback. Esse produto ele é relativamente novo, a gente fez uma inovação recente que bombou vendas em determinados parceiros, né, que possibilitam esse produto. Você acha que a Americanas vai ficar chateada porque a gente está gerando mais vendas para eles? Então, de forma alguma. Então, assim, essa interação com os e-commerces é muito tranquila. O cuidado que a gente tem normalmente é com o usuário. Então, toda vez que a gente cria algo novo, a gente normalmente tem um processo de ensinar o usuário a usar. Por quê? Porque se ele não for bem educado, ele não engaja. Então, assim, aquela curva ali que o Altigana falou, muitas pessoas elas morrem no meio do caminho porque ela não engajou mais com o produto. Então, assim, se ela teve, por exemplo, uma primeira experiência muito ruim, ela simplesmente vai embora e ela vai usar o concorrente ou simplesmente não vai usar mais o seu produto. Então, o que a gente faz normalmente tem features que você vai meio que ensinando como um tutorial, passo a passo de como usar o produto. Então, a gente usa isso, usa o que a gente chama de Product Marketing, que é uma área de marketing muito mais direcionada ao produto, onde a gente cria toda uma comunicação para os usuários dizendo a novidade que está acontecendo para que ele se sinta mais familiarizado e com isso comece a engajar no novo produto que a gente está lançando. Isso tem, rapidinho, Robert, isso tem tudo a ver com o que a gente estava conversando, né, Arilo, sobre quanto maior é o grau de disrupção, mais difícil é você convencer o usuário que aquele negócio é útil para ele e fazer ele usar. Então, se você não fizer isso direito, né, aquilo que a gente estava falando, o negócio não vai dar certo, né? É bom que tu falasse isso aí. Pode falar, Robert, desculpa, te cortei só porque eu queria chamar a atenção para isso. Não, não, é só perguntar porque tu falaste que é questão de educar o usuário, né? Tipo assim, quando pensam num produto, né? Vocês pensam no produto, vocês já pensam nessa educação ou não? Vocês primeiro constroem o produto e depois vocês vamos ver como é que o usuário vai usar? Não, já pensa desde o começo, ou no meio, ou no teste? A gente já pensa desde o início, mas a ação em si provavelmente vai demorar um pouco mais. Vou te dar um exemplo de um produto que a gente está meio que desenvolvendo agora, só para você ver como é que a gente já pensa nisso desde o início. O funcionamento do Melios, não sei se todos vocês já usaram, você fazendo uma saída pelo site, indo no e-commerce, você faz uma compra. Isso especificamente do produto e-commerce. Só que as pessoas normalmente cometem erros durante esse processo. Por exemplo, se você for no meio do teu processo de compra, no Zoom, fazer uma busca, por exemplo, para consultar preço, você perde o que a gente chama de rastreio do Melios, porque o e-commerce ele vai pagar a comissão para o último site que levar o usuário até ali. Então, se você acessou Google, Melios, Zoom e foi para o site, ele vai pagar o Zoom, ele não vai pagar o Melios. Então, você precisa ser o último para poder o e-commerce pagar. E o usuário que não conhece essa regra, e a gente explica para ele no início, mas que ele não está tão familiarizado, ele comete erros, faz a compra, não ganha o cashback. Imagina, é a primeira vez que você está usando aquele produto e você não ganhou o cashback que foi prometido a você, o que vai acontecer? Ficar puto e vai embora. Tipo, esse negócio é de mentira, não funciona não, e você vai embora. A gente está criando um produto agora que a gente fica rastreando tudo que você fez, e mesmo se você fez algo errado, a gente talvez, dependendo de umas regras que a gente tem, a gente vai lhe dar o cashback. É a sua primeira utilização do Melios.
Então, mesmo que algo errado tenha acontecido, a gente vai lhe dar o cashback. E nesse processo de lhe dar o cashback, a gente vai dizer, olha só, você fez alguns passos não tão corretos aqui para ganhar o Melios, mas você vai ganhar o seu cashback, cuidado com isso, com isso, com isso e com isso. Então, esse passo de cuidado com isso, com isso, com isso, já está todo desenhado. A gente nem começou ainda a implementar o produto, mas a gente já tem todo o direcionamento de como ele vai funcionar. Arilo, deixa eu Obrigado. Deixa eu pegar, Arilo, nesse ponto do risco da disrupção, que é para o cliente, tu já, né, deu vários exemplos aí do risco que corre. Mas a minha pergunta, é aquela que eu guardei lá para fazer, aquela quarta pergunta, é o seguinte: tu és um cara formado em ciência da computação, tem quer dizer, tem um conhecimento sobre o potencial do que dá para fazer com computação e o que não dá para fazer com computação, que muitas vezes as outras áreas da empresa não têm essa noção, né? E eu tenho passado nas várias empresas que eu tenho conversado e me metido, eu, Edileno, João, tu mesmo, a gente sente muito isso, né? Às vezes o pessoal de marketing, mesmo pessoal de produto que não tem formação tecnológica, tem um pouco de receio de adotar uma solução um pouco mais disruptiva, né? Para o cliente, então, é claro, mas também existe o risco para dentro da empresa. Isso acontece no Melios, e como é que tu lidas com isso? Essa pergunta é boa. O que a gente precisa, assim, toda vez que a gente vai meio que idealizando um produto, a gente sempre tem justificativas mais elaboradas por meio de dados para mostrar o potencial dele. Eu acredito que um ponto bem positivo do Melios é que a gente tem uma certa liberdade para propor. Então, assim, eu não vejo uma barreira, por exemplo. Então, eles confiam na área de tecnologia. Mas não é por confiar que qualquer coisa que tecnologia vai fazer, simplesmente está autorizado e segue o jogo. A gente normalmente tem todo esse estudo que eu comentei sobre dados para mostrar o potencial disso. Esse exemplo que eu acabei de dar ali o que a gente chama de sidebar, que é quando você faz busca ali no Google e a gente exibe um produto, é algo que somente alguém de tecnologia conseguiria idealizar isso, porque nós sabemos que a gente consegue rastrear a jornada de um usuário enquanto ele está visitando ali um determinado site, e ao perceber determinada ação, determinado gatilho, a gente pode de alguma forma interagir com ele. Então isso é algo que é muito nítido para alguém que é de tecnologia, e não é para alguém que é de marketing, para alguém que é de comercial e etc. Então, assim, a gente vai e propõe isso dentro do comitê do Melios. E ele normalmente é muito aceito, obviamente, quando os dados mostram que ele é um caminho adequado. Então, acredito que o que a gente precisa fazer dentro do time é sair do que eu chamo de caminho de rato, né, do pai rico, pai pobre, que é onde você fica muito viciado em simplesmente reproduzir algo que uma outra área pediu e passa a ter autonomia de você propor essa inovação tecnológica. Como eu falei, só nós sabemos isso. Você vai vir e mexe encontrar alguém ali do time de outras áreas que tem um certo conhecimento tecnológico para pensar em algo disruptivo. Mas quem vai conseguir potencializar isso dentro da empresa é um time de tecnologia, é uma pessoa que tem conhecimento de tecnologia. Então, assim, para a gente, hoje isso é natural. A gente tem basicamente um time que vive só disso, de criar soluções mais disruptivas utilizando tecnologia, que é o time de Data Solutions. Então, essa galera vive constantemente gerando novas soluções, de novo, sem atrito algum com a outra área da empresa. Mas, obviamente, que tem outros times que fazem mais ali o chão de fábrica, que tem que criar os produtos que tem mais de origem comercial, mais de origem de operações, etc. Então, é quase moldar o time para trabalhar tanto com inovação quanto com algo mais ali operacional do dia a dia, porque as duas coisas, obviamente, para a empresa são importantes. Mas só um ou só outro, ele não vai funcionar. Então, assim, a tentativa de buscar esse equilíbrio para tentar inovar, mas fazendo também muito bem a parte operacional, é fundamental. Porque imagina que o Melios tem esses algoritmos todo maluco, mas ali no teu atendimento você atende mal alguém porque você não tem ferramentas adequadas para isso. Então, assim, é sempre essa busca desse equilíbrio, mas com muita autonomia de ter proposições ali de novos produtos por meio do time de tecnologia. Valeu, Arilo. Pessoal, mais perguntas aí para Arilo? Coragem, coragem. Cadê o Pedro? Não vai perguntar hoje? Aí, tava faltando. Boa noite, sou o Pedro. Eu tenho uma pergunta sobre o processo mesmo interno da Melios, porque imagina assim que toda empresa grande assim e que já tenha um processo, vamos dizer bem assim, bem desenvolvido, ele já evolui muito, né?
eu queria saber, vamos dizer, na sua experiência, o quanto a Meli já melhorou o seu processo desde que você entrou. Cara, tá, assim, parece clichê, mas realmente é uma pergunta muito boa, cara. Eu costumo dizer que eu não consigo prever o futuro, então eu não sei o quanto que a gente ainda tem para evoluir, mas provavelmente muito. Mas quando a gente olha para trás, é algo absurdamente incrível o quanto que a gente conseguiu evoluir. Te explicando rapidamente como funcionava o processo de produto antes do Melios, quando a gente entrou. O CEO do Melios, né, o Israel, cara, é uma pessoa muito incrível que conhece muito do produto. Então, basicamente, existiam 12 engenheiros sentados em suas cadeiras. O Israel vinha com uma ideia, e ele conhece muito do mercado e etc., mas ele vinha com uma ideia, provavelmente conversando com outras pessoas. Chegava no dev falando: putz, eu tive essa ideia. A gente tem que mudar o site para ele ficar amarelo, porque amarelo vai vender mais. E o dev ia lá e botava para desenvolver. E aí, depois que ficava pronto, ele olhava e falou: putz, não deu certo o amarelo. Vamos colocar agora para vermelho? E ficava nessa tentativa e erro. Então, esse era o processo mais ou menos como a gente entrou. Ou seja, basicamente não tinha processo. Tinha um CEO que direcionava o que deveria ser feito em produto. O que a gente fez a partir daí foi começar de novo, a começar a coletar dados e começar a conversar com o cliente. Então, a gente foi moldando o nosso processo em várias versões. Isso foi em 2017. Até hoje, para ele ficar o que a gente entende hoje como sendo mais próximo do que tem funcionado, assim, que a gente acredita que estaria ok. Que é exatamente a ideia, a gente chama até de documento de 3 pages. Não sei se vocês já pesquisaram sobre, inclusive ali é um trabalho, Tigrão, muito bom aí da galera pesquisar processo de desenvolvimento de produto de grandes empresas de tecnologia. Já vou até dar dica para vocês. Da Amazon, eles têm um processo que eles chamam de 6 pages. Então, qualquer pessoa da empresa pode escrever um documento de 6 páginas falando mais ou menos o que ele entende que deveria ser feito. Um grande exemplo da Amazon é o pagamento com one click, né? Ele veio exatamente desse documento de 6 pages que alguém escreveu e viralizou na Amazon. Então, a gente tem um que é metade disso, é 3 páginas, 3 pages. Então, a gente escreve esse processo, ele passa pela avaliação do gerente de produto, que é quem vai analisar dados, estudar mercado, etc, etc, e vai para um comitê onde a diretoria vai decidir se, para o nosso momento, aquilo dali faz sentido. Eu normalmente no onboarding uso o exemplo que é o seguinte: imagina que alguém chega com uma ideia que é dar cashback em açaí. Essa é a ideia que alguém teve. Simplesmente a ideia, absolutamente crua. A gente vai se aprofundar antes de começar a desenvolver isso. Então, por exemplo, quantas pessoas tomam açaí? A população brasileira. Será que açaí é melhor do que café? Tipo, café, será que sai mais do que açaí? Então a gente começa a discutir exatamente esses pontos para poder chegar lá na frente e falar: estudei, fazer, dar cashback em açaí é possível, é vantajoso, é rentável para o Melios. Vamos desenvolver. Aí vem uma outra parte que é a tecnologia. E vocês são profissionais, futuros profissionais de tecnologia, sabem que a galera de tecnologia adora inventar moda, né? Putz, aprendi um algoritmo novo ali com Altigram para descobrir reconhecimento de imagens ali com Pio, com a Holanda, para descobrir se uma foto é de um açaí. Vou colocar isso daqui no código. Você vai demorar 1 ano e não vai conseguir calibrar o teu código, o teu algoritmo, para descobrir se é um açaí ou um suco de beterraba. Então percebe que o ciclo vai ficando mais longo. Então assim, tem todo esse processo, primeiro para descobrir se dar cashback no açaí é rentável, qual a solução tecnológica que a gente vai fazer para poder colocar isso na rua. E de novo, isso tem que ser muito rápido, foi até um ponto que o Altigram colocou aí, o tempo é muito importante. O time to market, dependendo do produto que você está querendo colocar na rua, ele é muito importante. Então esse ciclo é ciclo de poucas semanas para poder a gente ter convicção de que um produto ele pode ou não pode ir para desenvolvimento, entendeu? Mais perguntas aí, pessoal? Vamos lá, coragem. Uma galera que tava jogando LOL ali, pelo que eu vi. Isso tem mesmo. Júlia, vamos lá. Boa noite, professor Tigran, professor Arilo. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual foi o impacto do IPO da Melios Cash 3 que teve na empresa, assim, se foi algo positivamente, assim, além do esperado, ou como foi, assim, dentro da empresa, né? Se teve novos horizontes, novos ganhos, né? Porque foi bacana o IPO na bolsa. Tanto é que eu tenho Cash 3 também e tô gostando.
Não, se você tivesse vendido quando estava em 70, você ia estar ainda mais feliz, mas Pois é, né? ainda que estamos Pois felizes é, com isso, ó. pois é, pois é. Mesmo assim, ainda tô no game ainda. Não, nasceu com 10, foi para 70, nossa, eu quase tenho um ataque cardíaco nessa época, mas ok. Cara, assim, o processo em si de IPO, ele foi muito prazeroso pra gente, assim, muito desafiador. A gente sempre ficou, assim, falando como time, como um todo, com aquela sensação, tipo, de como vai ser o próximo passo, o que que vai mudar, uma empresa pública, né, de capital aberto, então, assim, como que vai funcionar tudo isso? Na nossa dinâmica do dia a dia, a gente sempre teve uma orientação muito forte ali da diretoria, do próprio Israel como CEO, de que é fazer o nosso trabalho muito bem feito. Se a gente chegou até aqui por isso, é seguir fazendo exatamente isso. Então, assim, a gente não vê uma mudança sobre cobranças e responsabilidades, porque a gente já tinha muita cobrança e muita responsabilidade. O que eu acredito que mudou é que o IPO ele potencializou muito, né, o ganho de capital ali na empresa, que fez a gente dar uma acelerada em crescimento. Então, assim, a Melius entrou no IPO com 143 pessoas, hoje tem quase 800 pessoas dentro do grupo Cash 3. Então, assim, cresceu muito após o IPO. Então, isso eu acredito que fez uma diferença muito grande. Naturalmente, isso vai ter que ir sendo ajustado processos, estrutura de times, etc., para poder funcionar. Mas isso é algo natural. Mas, assim, sobre dinâmica, o que eu acredito que fez foi potencializar uma motivação da galera em sempre entregar, porque, cara, é muito prazeroso você estar numa empresa que, de fato, agrega valor não mais agora só para o parceiro e para o usuário, mas também para investidores. Então, por exemplo, ter um feedback desse como o teu, imagina que todas as pessoas do time tem alguém que comprou ali Cash 3 em algum momento. E ter esse feedback positivo dizendo, cara, tô curtindo pra caramba as ações, tá valorizando, é prazeroso demais. Então isso vai meio que alimentando ali a gente no dia a dia, nos motivando sempre a produzir novos produtos e melhorar ainda mais. Falando no IPO, né, Arilo, acho que eu ia contar essa historinha no começo, não contei. Em 2016, quando a gente fechou a parceria da UFAM com a Melius, né? Eu estou contando essa história porque é importante vocês entenderem a instituição onde vocês estudam, né? A gente não valoriza muito, acho que é importante vocês terem essa noção. O time de engenharia da Melius tinha, salvo engano, menos de 10 pessoas em Belo Horizonte, não é isso, Arilo? E aí a gente, quando fechou esse acordo, aí liderado pelo Edileno, né, a gente trouxe o centro de engenharia da Melius aqui para Manaus, e rapidamente tinha 20 pessoas já da melhor qualificação. Hoje não sei nem quantos tem, mas na engenharia deve ter muita gente, né? Nem eu sei, Altirano, deve ter umas 100 e... A última vez que eu contei tinha 80 só aqui em Manaus, né? Tem ali o prédio grande ali no Vieira Alves, né? Que é para abrigar esse pessoal. E foi muito bacana o momento do IPO, um negócio que me emocionou bastante, que não esperava que isso acontecesse, né? Lá pelo meio do IPO passou um filme, quer dizer, agradecendo explicitamente o Amazonas, Manaus e a UFAM pela contribuição que deu pelo IPO, e isso é muito devido ao trabalho do Arilo, né, com uma contribuição muito de Edilene, um pouquinho minha, para tentar montar o time, né, apontar direções de tecnologia. Muito orgulho da gente ter ajudado a construir esse negócio aqui em Manaus, e a Melius reconhece isso, né? Então isso parte do nosso, já contei para vocês, né, do nosso entendimento e planejamento no ICOMP de ser mais do que um lugar que forma gente e produz pesquisa, né? Também produz desenvolvimento. Alilo, já são quase 10 horas, né? Estamos encerrando aqui. Queria te pedir só para dar aí um alô final para o pessoal, né? Considerando que esses caras vão estar no mercado logo, e eventualmente vão estar, para não se depender de mim, da minha vontade de dar empurrão para eles, também vão eventualmente estar aí prontos para abrir empresas, ter os próprios empreendimentos. Então queria que desse um alô aí, um toque para eles nesse sentido, e já te despedir. Boa. De novo, assim, agradecer pelo convite, Altigrande. Assim, eu acho que dando a palavra certa para as pessoas certas, assim, eu acho que você e o Edileno, principalmente, aí tem uma importância muito grande de tudo isso, na verdade, que aconteceu na Melius, e eu acredito que no ecossistema de Manaus como um todo. Então, acho que é justo reconhecer, assim, quem tem feito muito.
Bom, o que eu posso falar, falando especificamente sobre o produto, eu acredito que, como eu falei lá no início, que vocês estarem muito atentos à oportunidade que vocês estão tendo. Assim, vocês realmente estão no ambiente e transpira empreendedorismo dentro do contexto de tecnologia. Então, assim, vocês têm essas pessoas próximas a vocês, ela precisa, de alguma forma, motivar muito, assim, sempre enaltecer esse sentimento, esse ecossistema de empreendedorismo e tecnologia que a gente tem ali dentro do e-commerce. Então, assim, usem muito isso a favor de vocês. É muito feliz, assim, eu fico muito feliz em enxergar hoje a nossa realidade dentro do nosso estado e ver uma série de possibilidades que a gente realmente não tinha lá atrás, que com o trabalho de muita gente, a gente foi conseguindo ampliar isso. Então, hoje a gente realmente tem a possibilidade de fazer com que vocês possam criar os seus negócios em tecnologia, porque vocês têm bons exemplos que nasceram na própria universidade e que deram muito certo. Então, a gente mostrou que é possível, vocês podem realmente fazer isso. Então, assim, na minha época de aluno, a gente era muito preso simplesmente a trabalhar ali nas empresas do distrito e etc. Hoje a gente tem muitas outras possibilidades. Então, é realmente você olhar dentro das possibilidades, né, diversas alternativas que você tem, qual é aquela que de fato te empolga e seguir adiante. E, de novo, sendo muito bem mentorado aí ao longo da formação de vocês por grandes profissionais, por grandes pessoas que realmente podem contribuir bastante para que vocês possam fazer com que o nosso estado continue crescendo, para que o universo de tecnologia do estado e do Brasil possa sempre ficar cada vez maior, assim, sempre crescer em potencial, em geração de receita, geração de empregos, etc. Então, eu acredito que é quase um pedido para vocês, de alguma forma, para investir muito nisso, investir no empreendedorismo dentro do contexto de tecnologia, de estar próximo dessas empresas que vivem tecnologia, que transpiram tecnologia, para que a gente possa realmente fazer com que o nosso estado, o nosso país continue sempre crescendo e usando sempre tecnologia, né, que é algo limpo, né, que é algo que não agride meio ambiente, etc., também como sendo uma ferramenta de ampliação dentro da nossa economia no estado, de novo, no Brasil. Então, assim, eu acredito que é só uma mensagem positiva de que tem espaço demais, gente, oportunidade demais. O que a gente precisa é de gente boa e, com certeza, nas universidades no Brasil, principalmente nas universidades federais e, com certeza, no ICOMP, porque eu conheço as pessoas daí, nós temos realmente pessoas muito qualificadas que podem fazer grande. Então, assim, tem espaço demais para que a gente possa desenvolver coisas dentro do mundo de tecnologia. Então, vocês, com certeza, são o futuro do contexto do universo, né, do ecossistema de tecnologia do nosso estado. Então, se metam a cara, vão em frente, corram atrás, que realmente ali vocês podem conseguir coisas muito grandes para a vida de vocês, de novo, impactar a vida de muita gente por meio de tecnologia. Então, a gente aprende tecnologia para impactar a vida de pessoas. Então, hoje, acreditem, vocês podem fazer isso no local que vocês estão hoje, impactar a vida de pessoas. A gente tem exemplos de pessoas que conseguiram isso aqui no nosso estado. Normalmente, a gente tem a síndrome de impostor, né, a síndrome de vira-lata, que acha que nunca consegue, só nos outros lugares que conseguem. Aqui a gente consegue realmente criar coisas muito grandes que impactam a vida de pessoas. Então, um convite para vocês é para a gente se encontrar daqui a algum tempo, realmente trocando figurinhas sobre ou uma empresa que surgiu, ou a participação de vocês em uma grande empresa também de tecnologia, mas sempre contribuindo para o desenvolvimento da nossa região, do nosso país. Então, é isso, boa noite para todo mundo, Grande de novo, boa noite, valeu aí pelo convite. Valeu, muito obrigado, foi ótimo, muito obrigado mesmo, foi excelente. Pessoal, alguns avisozinhos aqui pra gente encerrar. Primeiro, lá no Colab Web não se assustem, tá? Tem 3 tarefas, elas não são grandes, para entregar no dia 20, até o dia 21, até a próxima aula. Muita gente estava me pedindo, professor, eu perdi as 2 primeiras tarefas, então eu botei logo 3, porque aí depois eu vou escolher, quer dizer, eu devo eliminar algumas dessas tarefas que a gente vai passar, né? Todos a gente já tem 5, tem 2 que vocês já fizeram, tem essas 3 lá que tem a ver com as últimas 3 aulas, com a aula 3, aula 4 e aula 5, né? Vai obrigar vocês a olhar material, mas não é nada difícil de fazer, tá? Seguindo lá o nosso roteiro, então tudo para entregar no dia 21. Se vocês tiverem algum problema para entregar, me avisem que eu adio, não tem grande problema não, tá? A gente vai levando numa boa. Segundo aviso, nós já temos definido os convidados da semana que vem. A gente vai falar sobre participação acionária e aspectos legais. Vamos falar com o Felipe Melgarejo, que é o advogado, quer dizer, eu não sei como é que é um Steve qualquer coisa dessa, é um
um nome desse de startupeiro. Chief qualquer coisa, mas é o advogado principal da Jus Brasil, o cara que cuida de toda a parte legal da Jus Brasil, sobre como é que é a participação acionária, como é que você caracteriza a tua empresa juridicamente. O Melgo é um cara super bacana. Diz o Edilene que ele é um advogado diferente, né? E realmente ele é um advogado que não fala muito advoguês, né? Quando conversa com a gente, por isso inclusive que eu convidei ele para vir conversar com a gente na aula 6, na semana que vem, sobre essa parte de aspectos legais. E a aula 7 vai ser com o Rodrigo, que é da Monax, que aí é um assunto bastante importante, que é como é que você levanta capital para a empresa, né? A Monax é uma das principais empresas de venture capital do país. Então eles vão estar com a gente para explicar para a gente como é que faz para levantar capital, quais são as fases de levantamento de capital, isso no contexto da aula 7. Então já temos definido os dois, depois eu boto os detalhes no canal. Então a gente encerra por hoje, muito obrigado, boa noite, bom resto de semana para todo mundo. Alguma pergunta nesse ponto aqui? Não? Tá bom, a gente vai se falar. Tá bom, a gente vai se falando então pelo Discord. Sobre as atividades. Aham. A gente pode avisar até sexta que pode adiar, caso dê ruim, assim. Pode avisar até sexta, não tem problema não. Não, pode ficar tranquilo, são 3. Se não der pra fazer, é tranquilo. Se eu fosse vocês, fazia logo para não deixar acumulado, tá certo? Mas se der problema, me avisem que eu vou adiando. Não tem problema não. Tá bom? Pessoal, então boa noite. A gente vai se falando lá pelo Discord, tá bom? Pelo canal de texto do Discord. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Semana que vem a gente fala mais. Até mais, boa noite aí. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite.